do governo a deter pessoas por causa do sotaque e até da cor da pele, da aparência. Isso é cuspir na Constituição deles, né? E o Estado faz isso, fez ao longo da história e tem feito nesse caso aí, no governo Trump com o ICE, tem pisado na Constituição, na própria Constituição dos Estados Unidos. Ô Zaidan, já que estamos falando dos Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou num programa de televisão que vai analisar se há regulamentações excessivas nas fábricas de processamento de carne bovina, depois que o apresentador sugeriu que uma redução na regulamentação permitiria que agricultores e pecuaristas realizassem seus próprios abates. O governo Trump tem tomado medidas para reduzir a regulamentação em todo o governo. Essa mais uma, mas aí envolve a indústria de processamento de carnes, Zaidan. Há uma reclamação, Ronald, de que os preços subiram demais e as pessoas reclamam que há 4 grandes empresas que controlam esse mercado. Inclusive a brasileira, a JBS, né? 2 dessas empresas são da JBS. E há 2 ali dos Estados Unidos, 2 ou 3. Então, o que o Trump diz que quer fazer é permitir que os produtores, inclusive pequenos, façam todo o processo verticalmente, possam abater e processar a carne. Uma espécie de processo industrial ali na fazenda. Claro que isso não pode ser feito assim. Você tem que ter garantias sanitárias, né? De que tudo será feito dentro das normas, inclusive respeitando ali o direito a não sofrimento dos animais e claro, a questão sanitária. Seja uma carne aprovada, devidamente aprovada para chegar ao consumidor. E também ele quer garantir a não tarifação de carne, principalmente certos cortes. E aí essas empresas querem discutir o assunto no judiciário, porque não concordam, né? Primeiro, não querem perder esse controle, esse oligopólio do processamento, do abate do processamento. E segundo, não querem, aí os produtores também, a concorrência de carne importada. Mas o que causou essa discussão é a elevação do preço, né? A carne ficou muito mais cara lá. 4h58 Quero agradecer também a você que está conectado conosco. Eu falo sempre das nossas transmissões ao vivo, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Bandplay, pelo nosso site. A você que acompanha os nossos conteúdos também pelo Instagram. Se inscreva lá no Instagram, cresce demais a cada dia o Instagram. E com outras informações estáticas, mas todas muito importantes para você. Você seguir o Instagram da Bandeirantes é ficar bem informado o dia todo com tudo o que acontece no Brasil e no mundo e com muita coisa do conteúdo que é gerado todos os dias aqui. E coisas extraordinárias que a gente tem só no Instagram a possibilidade de levar até você. Faça uso, utilize mesmo, é muito importante que você esteja conosco nessa. Zaidan, Manuel, um abraço para os amigos. Amanhã a gente está de volta com mais uma edição do Acontece. Até amanhã a todos. Um abraço, Ronald e Clara. Até a próxima. Valeu. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente,
Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 98895 0000. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! 17h01, está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Até às 19h30. Muita informação, opinião e debate, e com a sua importante participação. Importante e fundamental participação do ouvinte através do Fala Galera. Você aprova a contratação de Gilson Kleina? Opine 971021493 971021493. Na sua opinião, uma semana é suficiente para Louser implementar suas ideias de trabalho no Guarani? Opine 971021493 971021493. Mensagem de texto, mensagem de áudio, ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas da Ponte Preta. Após saída de Márcio Zanardi, Ponte acerta o retorno de Gilson Kleina. Treinador chega para sua sexta passagem à frente do clube alvinegro. Ponte trabalha com o número de pelo menos 15 atletas disponíveis para a partida de domingo diante do América Mineiro. Jogadores recém-contratados se despedem sem estrear, sem perspectiva de derrubar o transfer ban. Clube libera os 8 atletas. 4 jogadores emprestados à Ponte Preta têm salários pagos pelos clubes de origem. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Eberlin explica a saída de Zanardi e paralisação dos jogadores e diz que time estará em campo contra o América Mineiro. Pautas do Guarani. Elenco alviverde entra em reta final de preparação para a decisão de sábado. Humberto Louser tem somente mais uma atividade antes da partida contra o Brusque. Suspenso pelo terceiro amarelo, Luiz Otávio é desfalque confirmado para Humberto Louser. Diretoria reabre tobogã e inicia venda de ingressos nas bilheterias do Brinco de Ouro. Expectativa é de casa cheia. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Louser indica mudanças pontuais e diz que foco será trabalhar a confiança dos atletas. E tem as pautas do dia. Notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Pauta 1. Perto de superar sua melhor temporada, Flaco Lopes tem renovação de contrato acertada no Palmeiras. O argentino tem 30 participações em gol, sendo 21 gols e 9 assistências na temporada, estando a apenas um de igualar seu melhor ano pelo clube, quando teve 31 participação em gols em 2025. Pauta 2. O ex-meia Giuliano, que defendeu o Corinthians entre 2021 e 2023, ingressou com uma ação na Justiça do Trabalho contra o clube alvinegro.
ele cobra mais de R$1 milhão referentes a depósitos não realizados do FGTS. Em maio de 2024, Giuliano fez um acordo com o Corinthians, que se comprometeu a pagar a dívida em 16 parcelas. Porém, segundo o jogador, apenas 5 prestações foram quitadas. Pauta 3. A agência de Fair Play investiga a venda de SAF do Vasco e proíbe relações com Palmeiras e Crefisa. Órgão decide abrir procedimento para analisar possível conflito em negociação com o grupo de Marcos Lamáquia, enteado de Leila Pereira, e impõe medidas cautelares ao clube carioca. São pautas, notícias que não têm ligação com os clubes de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. 17:06, Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Oi, Pedrão, um abraço para você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde para você, para todo mundo que tá ligado aqui no Esporte em Debate. Destaque inicial pelo lado da Macaca. Dentro do noticiário da Ponte Preta, vou trazer mais detalhes sobre a contratação de Gilson Kleina. O treinador de 58 anos é aguardado ainda nesta quinta-feira no estádio Moisés Lucarelli para assinar em definitivo com a Macaca até o final da Série B inicialmente. E também vou trazer mais detalhes sobre o dia, sobre essa quinta-feira da Ponte Preta. Mais uma vez, os jogadores não realizaram as atividades, os jogadores não treinaram. O elenco foi até o CT do Jardim Olina, mas não treinou e todos foram embora novamente. Pelo lado do Guarani, a diretoria do Bugre vive a expectativa de casa cheia no sábado para a decisão contra o Brusque. Buscando mobilizar ainda mais o torcedor bugrino, o Careca fez um vídeo convocando a torcida, vídeo publicado nas redes sociais do Guarani, chamando aí todos os torcedores a estarem presentes no Brinco de Ouro. E atenção, se você quer estar no Brinco de Ouro, nas cadeiras vitalícias, você pode participar de um sorteio aqui no nosso programa. Como é que você faz para participar do sorteio? São 5 pares de ingressos. Não são ingressos individuais. Serão 5 ganhadores. Cada ganhador leva 2 ingressos. E também, além dos 2 ingressos de cadeiras vitalícias, cada ganhador vai levar mais 4 ingressos no setor inferior do tobogã. Então vou repetir, serão 5 ganhadores. Os 5 ganhadores vão levar 2 ingressos cada ganhador de cadeira vitalícia. E também mais 4 ingressos para o setor inferior do tobogã. Então são 6 ingressos por cada ganhador, sendo que 2 ingressos de cadeira vitalícia e 4 ingressos no setor inferior ao tobogã. Então cada ganhador vai buscar aqui na emissora 4 ingressos no setor inferior ao tobogã e 2 ingressos de cadeira vitalícia. Para participar é só entrar no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Lá tem um link, lá tem um número de WhatsApp e tem também uma senha. Número de WhatsApp e senha. Aí você vai mandar o seu nome completo, o seu CPF e a senha. Repito, são 3 coisas que você vai mandar: nome completo, CPF e a senha, para o número de WhatsApp que está lá neste momento no rodapé da tela. Mas durante o programa inteiro estará fixado no topo da página, lá onde o pessoal deixa comentários no chat. Mande nome completo, CPF e a senha.
4 ingressos e no setor inferior ao tobogã e 2 ingressos de cadeiras vitalícias. Participe e boa sorte para você. Lembrando que a retirada será aqui na Bandeirantes. Atenção, amanhã, somente amanhã, das 14h30 às 17h30. Caso você não possa vir neste horário, então eu peço, por favor, não participar, porque você pode ganhar e aí os ingressos vão ficar aí na recepção. E o objetivo é entregar os ingressos e que você, que é bugrino, vá ao Estádio Brinco de Ouro para levar lá o seu incentivo, a sua energia para empurrar o time do Guarani nesse jogo decisivo. Então só participe caso você tenha a possibilidade de vir buscar os ingressos ou se tiver condição de mandar alguém, mas tem que trazer o CPF do ganhador. Tem que trazer um documento, melhor dizendo, que contém o CPF do ganhador. Participe, a retirada, né? É aqui na Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, na saída para Valinhos, aqui no alto do Jardim São Gabriel. Então participe e boa sorte para você. Está no ar, Esporte em Debate até 19h30. Mesa de áudio Lucas Pessoa. Ele que manda o som para todas as plataformas e também opera o switcher, o equipamento tecnológico que faz o corte da imagem e coloca lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um like para nós, manda aí um joinha e você vai nos ajudar a fortalecer aqui o nosso canal. Se você não é assinante, seja assinante, não paga nada, é de graça. Concorre a presentes, ingressos e também a presentes. E você também pode assinar lá o meu canal no youtube.com/portal Carlos Batista. Muito obrigado, viu? Para você aí que é assinante. Já batemos 12 mil lá no meu canal, estamos em direção a 13 mil. E no canal da Rádio Bandeirantes, 65 mil. Já a galope em direção aos 66 mil assinantes. Muito obrigado. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 98895 0000. Iga Atacado, tudo para abastecer a sua casa ou seu negócio pelo melhor preço para a sua economia. Grande variedade e qualidade de produtos no atacado e no varejo. Encontre nas lojas em Campinas, na região dos Amarais e na região do Satélite Íris. Lojas também em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Confira todas as formas de pagamento para suas compras. São várias bandeiras aceitas. Saiba mais no site iga.com.br.
Atenção, torcida bugrina! Chegou o Sócio Campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o Sócio Campeão Corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. São 17 horas e 15 minutos em Campinas. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Vamos falar da Ponte Preta. Pedro Piscinato, diz aí, Pedrão. Batistão, vamos começar falando sobre o Dia da Macaca. Ontem os atletas iniciaram aí uma paralisação por conta dos salários atrasados. Todos nós já sabemos tudo que aconteceu. Há 2 rodadas atrás, antes da partida contra o Vila Nova, os jogadores emitiram um comunicado, uma nota oficial no Instagram, dizendo que se os salários não fossem pagos até o dia 25, terça-feira desta semana, eles tomariam medidas amparadas pelas leis que paralisariam as atividades da Ponte Preta. E a reapresentação estava marcada para ontem, quarta-feira, pela manhã, no CT do Jardim Olina, e os jogadores chegaram a ir até o CT. O elenco se apresentou por volta de 8 horas da manhã, mas próximo das 9 horas, 8h50, 8h55, os atletas, após uma reunião entre eles, entre o grupo de jogadores, decidiram que não iriam mais treinar, dariam início aí a essa paralisação em função dos salários atrasados. Após isso, poucas horas após toda essa situação, o técnico Márcio Zanardi entregou o cargo à diretoria pela situação, pela falta de jogadores que ele teria à disposição para a partida de domingo contra o América Mineiro. Ontem no programa nós entrevistamos o doutor Tiago Rino, que é o advogado que representa o escritório aí que emitiu a nota oficial dos atletas anunciando essa paralisação. Pouco tempo depois, conversamos também com o Dr. José Henrique Espécie, que é o diretor jurídico da Ponte Preta, também colocou o lado da macaca. E ontem, para fechar um dia recheado de entrevistas, conversamos também com o primeiro vice-presidente e diretor de futebol da Ponte Preta, o Marco Antônio Eberlin, que aqui mesmo no microfone da Rádio Bandeirantes revelou que após o Zanardi pela manhã dar indícios da saída, o departamento de futebol já começou a trabalhar em busca de um novo treinador. E ontem ainda, fechando esse dia muito agitado aí da Ponte Preta, já no final da noite ficou confirmado o acerto entre Gilson Kleina e Ponte Preta. Essa será a 6ª passagem do Gilson Kleina pelo estádio Moisés Lucarelli. A última vez que ele dirigiu a Macaca foi entre 2021 e 2022. O último jogo dele, inclusive, no comando da Macaca, foi no dia 19 de fevereiro de 2022, um derby contra o Guarani no Brinco de Ouro. A Ponte Preta acabou sendo derrotada naquela oportunidade e logo depois, dentro do vestiário, o Gilson Kleina já foi demitido. Desde então, desde que deixou a Ponte Preta em 2022, o Kleina passou por diversos times, treinou a Portuguesa, treinou o Azures também, a equipe do Santo André, Itabaiana, Cascavel, Brusque, Chapecoense. Nesse ano de 2026, dirigiu o Boa Vista do Rio de Janeiro no Campeonato Estadual, no Campeonato Carioca e logo depois dirigiu a equipe do Itabaiana por 7 partidas dentro do Campeonato Brasileiro da Série C. Estava sem clube e aceitou essa proposta da Ponte Preta. Falei com o Gilson Kleina hoje pela manhã, estava vindo a Campinas, a diretoria ponte-pretana o aguarda ainda hoje para a formalização, assinatura do contrato e aí, é claro, também o anúncio desse retorno do Gilson Kleina. Como eu disse, essa será a 6ª passagem do treinador de 58 anos no comando técnico da Macaca. E a expectativa é que a partir de amanhã o Gilson Kleina já tenha o primeiro contato com o grupo de jogadores e quem sabe aí tenha pelo menos um número mínimo de atletas para treinar amanhã e sábado,
Sábado é o dia que a equipe viaja para Belo Horizonte, onde vai encarar a equipe do América Mineiro no domingo, 4 horas da tarde, na Arena Independência. O treino desta quinta-feira, podemos dizer que aconteceu, mas de forma parcial, Batista. Os jogadores chegaram a ir no CT do Jardim Olina, se apresentaram como estava previsto, mas não treinaram. Nem mesmo os 4 jogadores que estão emprestados, que segundo informações estão com salários em dia, porque é o clube que emprestou, que pagou. O Brandão e o David da Hora, por exemplo, estão emprestados pelo Curitiba. As informações que temos é que esses jogadores estão com os salários em dia, porque é o Curitiba que paga. Mesmo caso da dupla de zagueiros Lucas Cunha e Sérgio Palácios, ambos pertencem ao Red Bull Bragantino e ao Massa Bruta, quem tem pagado aí o salário desses atletas. Mas, mesmo assim, mesmo com essa condição de estar emprestado, de estar com salários em dia, melhor dizendo, esses atletas não treinaram, até em respeito, até mostrando a união do grupo de jogadores aí. Nenhum jogador do time principal, podemos dizer assim. O que eu tenho de informação é que alguns garotos da base participaram de uma atividade no centro de treinamento, mas o elenco principal, de fato, não treinou mais uma vez nessa quinta-feira. Portanto, a preparação para a partida de domingo contra o América Mineiro fica prejudicada, porque já se foram aí 2 dias perdidos de treinamento, e aqui eu não estou fazendo nenhuma culpa aos atletas, estão no direito deles dessa paralisação. Estou apenas citando o fato que faz 2 dias que os jogadores não treinaram. E agora, Batista, nosso contato nesse momento aqui no Esporte em Debate é com o Eduardo Lacerda. Ele que é representante do grupo Ponte Pode Mais e é conselheiro da Ponte Preta também. Lacerda, primeiramente, boa tarde. Prazer enorme estar falando com você e obrigado por nos atender aqui na Rádio Bandeirantes. Oi, Pedro, prazer, uma boa tarde a todos. Prazer, Batista, estar com vocês. Obrigado aí pela oportunidade de falarmos um pouco da Ponte, e uma saudação especial a todos presentes aí. Lacerda, a primeira pergunta é justamente a respeito de uma nota oficial publicada pelo grupo Ponte Pode Mais nas redes sociais, onde nessa nota oficial esse grupo de oposição, podemos dizer assim, pede aí a renúncia do presidente da Ponte Preta, o doutor Luiz Antônio Alves Torrano, também do primeiro vice-presidente, o Marco Antônio Ebelin, e em algum trecho dessa nota aqui, vocês dizem que o grupo tem um plano B, podemos dizer assim, em caso de renúncia, que conseguiriam assumir a Ponte Preta, conseguiriam tocar o futebol. Gostaria que você explicasse ao torcedor pontepretano que vê essa guerra política, essa disputa política na Ponte Preta, a intenção do grupo com essa nota, as ideias que o grupo Ponte Pode Mais tem neste momento de caos na Ponte Preta. Bom, Pedro, primeiro é uma oportunidade para a gente contextualizar, né, a razão dessa nota e como nós da oposição estamos estruturando uma tentativa de ajuda para o clube. Tá? E a primeira premissa é que o clube não vai fechar, como a gente tem escutado, né? A Ponte Preta é muito grande e tem uma comunidade que pode apoiar esse momento gigantesca, e isso jamais acontecerá. O fato é que, para a gente poder entender o que está acontecendo, nós temos que tentar sair do problema, dar um sobrevoo um pouco mais alto e tentar entender quais são as causas que levaram a Ponte a esse cenário de degradação completa, né, em todos os sentidos. Se a gente não encontra a explicação, a gente corre o risco de tentar ou de encontrar um remédio que não sirva exatamente para corrigir a dor que nós temos hoje na instituição. Tá? E, em razão desse prolongamento, desse estado de deterioração das coisas, dentro e fora de campo, as medidas não podem ser erradas, elas precisam ser precisas. E nesse sentido, eu queria dar uma contextualização, porque a gente precisa olhar a situação da Ponte por 3 ângulos, né? Primeiro,
separar a instituição, né? Imaginem que sejamos aí diante de uma sala com uma cadeira à esquerda e colocar a Ponte Preta sentada nessa cadeira, né? A instituição trazendo a sua história, né? O que ela já foi, o que ela representou e onde ela está. É claro que ela está posicionada no lugar errado, né? Mas qual que é o futuro dessa instituição? Como é que ela pode voltar para o lugar que ela não deveria ter saído e, a partir desse lugar, se consolidar para sonhos maiores? O que é preciso fazer, né? Então, com a história, a gente tem que aprender que está errado, a gente tem que trazer para o cenário e nós temos que mirar esse futuro com algum plano definido. E é isso que nós fizemos e que nós estamos fazendo. Imagine que a segunda cadeira que está no meio dessa sala de reunião é a gestão da Ponte Preta. E a gestão da Ponte Preta é feita por pessoas. Aqui não vai uma crítica pessoal, mas sim uma crítica pelo modelo de gestão, né? Porque importa muito o estilo de gestão, a forma de conduzir os negócios, a fortalecer os processos internos de governança e de controle, fortalecer os órgãos e deixar que funcionem de forma particular, cada um com a sua governança, né? Ter transparência, incrementar esses processos de segurança e de fiscalização, não permitir um ambiente hostil, né? Lutar pela credibilidade, né? Garantir uma reputação, não ter omissão. Então, essa é a segunda cadeira. E do outro lado, do lado direito, está o mercado do futebol, né? O mercado do futebol, a gente acompanha todos os números, está voando, né? Nós temos muitos investidores que estão ávidos para fazer investimento no mundo do futebol, né? E encontrando clubes muito bem estruturados, bem menores que a Ponte, em cidades que não têm o mesmo padrão ou potencial de gerar negócios, que não se compara com a região metropolitana de Campinas, né? Instituições que não se comparam com a história do clube da Ponte Preta, com o peso da camisa. E como é que esse investidor ele vê o mercado? O que ele deseja para colocar qualquer investimento ou esforço num clube de futebol? Ele exige governança em primeiro lugar, ele exige transparência, ele exige segurança jurídica, né? Exige credibilidade de quem está sentado na mesa para fazer negócios, né? Exige uma reputação controlada, né? Alguém que vai investir e patrocinar a camisa da Ponte, ele quer saber como é que vai a reputação externa e interna, né? Um ambiente de respeito, né? Sinais de recuperação. Você pode passar por uma crise, mas você tem que ter sinais de recuperação. Então, quando a gente olha todo esse cenário, e nós estamos diante de uma gestão de crises, né? Essa é a frase que define a situação. A gente percebe que o problema não está na cadeira esquerda e não está na cadeira do lado direito. O problema está na cadeira central. É por isso que o nosso posicionamento, amparado, com muita responsabilidade, porque nós reafirmamos, né, que nós temos todos os recursos para suportar as demandas do dia a dia, as demandas emergenciais dos próximos meses. Falando em pagar transfer ban, estou falando em pagar salário em dia, em ter 13º e dar uma vida digna e tornar a Ponte Preta competitiva como ela sempre foi. É disso que nós estamos falando. E quando esse grupo chamado de oposição, que eu me incluo, se juntou e ganhou muita força nos últimos meses, inclusive de grupos com origem política bem diferente da nossa. Por exemplo, o próprio grupo do MRP, nós temos muitos integrantes, pessoas muito capacitadas, que se juntaram a nós. Por quê? Porque a causa é a mesma. É um desconforto em relação ao modelo de gestão. E nós sabemos que qualquer medida que for tomada, ela vai ser uma medida temporária, vai ser uma medida que daqui 2, 3 meses vamos ter problema de novo. E ou a gente toma uma decisão de gente grande e consegue, através dessa cadeira do meio, que é a gestão, trazer e aproximar a instituição do mercado de futebol e dos recursos que aí estão disponíveis, com infraestrutura, com base. O investidor quer retorno do investimento e precisa ter essa garantia. Então, o nosso posicionamento, ele resume muito isso, né?
ele resume uma medida muito responsável do nosso lado, né? Não se trata de uma briga política. A briga política ela é consequência do ambiente que foi criado na instituição, né? Então, nós estamos nesse contexto, né? E é importante que o torcedor tenha a convicção disso, entenda que esse é um projeto muito estruturado, né? Com investidores que estão por trás do grupo que está se apresentando para ser uma solução. E eu tenho absoluta certeza que esse caminho ele é muito sólido para rapidamente a gente recuperar a ponte numa tendência de retomar o lugar que ela deveria ter e que ela já buscou, e se preparar para um crescimento que acompanhe os recursos e as demandas que estão chegando no mundo do futebol. Lacerda, em um trecho dessa nota publicada, diz que o Grupo Onde Pode Mais está à disposição para participar desse processo de transição e garante que tem também os recursos financeiros necessários para garantir um mínimo de estabilidade ao dia a dia do clube nos próximos meses, honrando os compromissos financeiros com atletas e funcionários. Nesse momento, você consegue trazer ao torcedor pontepretano mais detalhes, com mais clareza sobre esse investimento, como seria, se tem parceiros para viabilizar essa ajuda financeira, e se esse aporte, se essa ajuda de parceiros só passaria pela renúncia do presidente e do vice, como vocês dizem na nota? Bom, vou começar respondendo pela segunda questão. Sim, passaria pela renúncia, por tudo que eu acabei de explicar, né? Porque nós não podemos trazer esse recurso para o clube, e esses investidores assim também olham e enxergam essa situação sem essa mudança. Nós temos que fazer uma mudança por conta de reputação, por conta de credibilidade, e para que esse comitê gestor possa ter condições de implementar todas essas regras básicas e necessárias para garantir ao investidor que o recurso será utilizado da forma correta, no tempo certo e dentro das urgências que o clube realmente exige, né? É um grupo de pessoas formado por muitos próximos da ponte, outros nem tanto, mas, Pedro, assim, eu tenho me impactado com o nível de solidariedade de pessoas que estão buscando o nosso grupo, no sentido de tentar ajudar, se colocando à disposição, seja com recurso financeiro, seja com apoio no trabalho, no dia a dia. É impressionante o que essa crise tem mobilizado, né? Por isso que eu digo que a oposição não tem nome, né? Ela tem, sim, pessoas que entendem esse cenário, que enxergam a possibilidade de recuperação, mas nós temos uma condição que não é negociável. Não é possível fazer essa transição, né? O tempo mostra isso, né? Com tudo que vem acontecendo na instituição, inclusive dentro do aspecto político e dentro do Conselho. E por que eu digo isso? Nós tivemos, recentemente, que tomar uma decisão de procurar o judiciário simplesmente para garantir que se cumpra o estatuto. Eu tenho a impressão que o presidente do Conselho não tem conseguido proteger o estatuto e os seus membros. E quando isso acontece, a gente precisa de ajuda do Poder Judiciário. Não existe outro caminho, tá? E eu quero lembrar aqui que nós estamos, né, a cada dia, transformando os órgãos independentes em órgãos dependentes da diretoria executiva. Então, a ascendência, isso não é salutar, não é bom. Quando você tem a ascendência de uma gestão centralizadora que tem o controle do Conselho Fiscal, tem o controle do Conselho Deliberativo, os órgãos de controle foram embora. E quando você tem uma comissão dentro do Conselho Deliberativo que julga pessoas
que podem estar envolvidas em processos envolvendo denúncias, a gente está do absurdo de ver o denunciante ser julgado pelo denunciado. Então, nós precisamos, de verdade, de uma mudança de mentalidade, de uma mudança de modelo de gestão, de uma mudança que traga para a mesa essa credibilidade. Mais do que isso, que esses investidores possam ver que as coisas estão acontecendo. E o nosso grupo não acredita que essa transformação pode ser feita com o Estado, as coisas que estão aparecendo a cada dia, né? Não tem sinais que isso possa acontecer. Então, a medida, ela funciona desde que a gente, de fato, consiga implementar as mudanças, em especial que traga segurança jurídica, não só para o seu corpo de sócios e de conselho, que precisa ter liberdade de votar, tá? Que liberdade de criticar. Hoje, o conselheiro que critica a gestão da Ponte Preta sofre processo no conselho para exclusão. Né? Isso não existe mais no futebol. Né? O futebol é paixão, né? É amor. A gente tem que ter comentários feitos no calor de uma derrota, né? Ou até de uma vitória. Né? Então, a gente precisa de uma mudança muito grande. Tá? A parte ruim é que as mudanças são inúmeras, e a parte boa é que são todas factíveis de serem feitas. Por quê? Porque a instituição que está sentada ali na cadeira à esquerda, que não tem nada a ver com tudo que está acontecendo e que está, né, sangrando nesse momento, a história da Ponte Preta nos trouxe até aqui. E é a história dela que a gente tem que trazer para a mesa, respeitar e conseguir seguir nessa construção, né, maravilhosa de tudo que a gente viu nos últimos 126 anos. Tá certo. Lacerda, muito obrigado mais uma vez por conversar com a gente aqui na Rádio Bandeirantes, atender nossa reportagem. E quando tiver novidades, o microfone da Rádio Bandeirantes, o espaço do Grupo Bandeirantes, estará sempre à disposição para que você traga e esclareça situações a respeito da Ponte Preta e também do Grupo Ponte Pode Mais. Mais uma vez, muito obrigado. Pedro, muito obrigado. Agradeço a todos vocês, ao Batista. E eu estou sempre aqui à disposição de vocês e da torcida da Ponte e dos conselheiros. Tá aí, Batista, atualizando o noticiário da Macaca, agora 17h37. 17h37, Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos. Vamos ao Fala Galera de hoje. Você aprova a contratação de Gilson Kleina? Claro que aprovo. Agora, eu só não entendo o que fez o Gilson Kleina aceitar uma situação dessa. Eu estou muito curioso para saber dele, muito curioso. Mas, sem dúvida, ele é um cara que a gente respeita muito e tem uma história na Ponte. Na sua opinião, uma semana é suficiente para Louser implementar suas ideias de trabalho no Guarani? Não. Ele vai dar uma ajeitada. Em uma semana, nem Pepe Guardiola dá jeito num time de futebol. Ele vai ajeitar, vai tentar melhorar a confiança de cada jogador, o ambiente do vestiário, talvez uma peça ou outra, mas eu não acredito em grandes mudanças para o jogo de sábado. Batista. 17h38. No Ponto 10, Pizzaria e Restaurante tem sempre uma promoção imperdível para você aproveitar. Neste mês de agosto, você tem uma promoção sensacional valendo. Caipirinha, pinga e limão, só R$ 11,90. Cerveja 600 ml a partir de R$ 12,00. E na compra de qualquer pizza do cardápio para consumo no Ponto 10, uma garrafa de vinho de 750 ml sai por apenas R$ 60. R$ 60 numa garrafa de vinho de 750 ml com marca a combinar lá no Ponto 10.
Chega mais que o Ponto 10 Pizzaria e Restaurante te espera todas as noites de terça a sábado. Confirme a promoção com João Dias, sobrenome Dias porque ele está lá todos os dias. Chame pelo WhatsApp 97410 6068. Anote aí o endereço: Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião, na região central de Campinas, e tem estacionamento em frente para facilitar para você. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço pra você também, boa tarde pra todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. O atacante Vitinho encaminhou a saída do Santa Cruz. Ele vai jogar no Passos de Ferreira, clube da 3ª divisão lá de Portugal. E depois de 2 temporadas no futebol da Turquia, o jogador defensor da Bundesliga, o Félix, ele tá de volta para a Bundesliga, né? O Félix jogou 2 temporadas lá no Besiktas, ele vai jogar no Union Berlin, time da Alemanha. E o Genoa da Itália fez uma proposta para o Robinho Júnior, jogador da equipe do Santos. Então pode ser que ele se transfira já na próxima temporada, Batista. Bom, são 17 horas e 41 minutos e o destaque do Guarani para o noticiário Já em Bebê. Bom, eu vou falar sobre o provável Guarani, né? Os treinamentos que vêm sendo realizados pelo técnico Humberto Louser, já todos os detalhes a respeito do time que joga no sábado, Batista. Bom, CH, falando um pouco mais da Ponte, hoje novamente jogadores não treinaram. E tem essa questão que está me chamando a atenção dos 4 jogadores que não é a Ponte que paga os salários. São 4 jogadores, 2 pertencem ao Curitiba, né? E 2 ao Bragantino. Ao Bragantino. Quais são os jogadores? Os 2 zagueiros, Lucas Cunha e Sérgio Palácios, do Bragantino. E os 2 atacantes, Brandão e David da Hora, esses 2 do Curitiba. Não sei se você tem conhecimento da lei, né, e poderia aqui falar para a gente, porque, veja, no caso, os jogadores, eles estão protestando e estão fazendo greve porque os salários estão atrasados. Esses 4 não estão com os salários atrasados. E ainda existe uma questão de acordo comercial entre os clubes. Ponte Preta e Red Bull Bragantino e Ponte Preta e Curitiba. Então, em tese, esses jogadores não podem aderir à greve. Eles estão aderindo à greve em solidariedade aos jogadores que estão com salários atrasados. Mas isso pode gerar uma situação complicada entre os clubes. Então, se a Ponte quiser, é isso que eu quero perguntar a você, se você tem conhecimento a respeito disso, é requisitar ao clube de origem do jogador para que determine que ele vá cumprir lá o seu papel de trabalhador, já que o salário dele está em dia, hein, CH? Batista, eu desconheço, porque essa situação ela é muito específica, né? Não é exclusiva, porque nós tivemos isso muito parecido no Figueirense em 2019. Eu não me lembro de outro caso. Pesquisei, mas eu achei o Figueirense, não é? Eu não sei se faz alguma diferença contar com esses 4 jogadores, sinceramente. Porque tudo indica que a Ponte vai perder outra vez. O problema é macro, Batista. É estrutura, é condição de trabalho. Por isso que no meu destaque, e eu com certeza nos próximos dias vou conseguir conversar com o Gilson Kleina, para entender o que ele veio fazer em Campinas, na Ponte, com essa condição de trabalho, ou com essa falta de condição de trabalho. Então, eu não sei se a lei ampara, não sei. Eu só tenho certeza que se jogar os 4 ou não jogar os 4, não faz muita diferença.
Não sei. Se é solidária a nota, a atitude, a paralisação, eu acho pouco provável que eles estejam em campo no domingo. E eu também acho pouco provável que a Ponte tome medidas cabíveis contra os jogadores. Ela está errada. Ela está errada em todos os sentidos. Todos. O único caminho para que haja aí um meio termo é convencer os caras a entrar em campo, mas todos, não só 4, todos, não é? E repito, a Ponte não tem muito o que fazer e exigir. Ou ela vai no relacionamento, na conversa, né? Se é que existe essa conversa ainda, né? Porque para chegar nesse ponto a confiança foi totalmente quebrada. Jogadores para com a diretoria. Não sei, Batista, é uma situação tão exclusiva, tão difícil de acontecer um comparativo, que fica complicado você dizer. Eu tecnicamente falando, se jogar o time completo ou não jogar, mesmo com a América fora de casa, a chance da Ponte perder é muito grande. O Gilson Kleina não é milagreiro. Pode trazer o Pepe Guardiola aí, que sem condição de trabalho não tem como trabalhar, né? Os caras não estão treinando. Não treinaram segunda, não treinaram terça, não treinaram quarta e não treinaram quinta. O jogo é domingo. A viagem é sábado. Você vai treinar uma vez por semana para jogar futebol nessa intensidade profissional? É melhor levar os garotos mesmo, para não arriscar mais algum jogador desses que são um pouco mais velhos, de um jogador se machucar, como aconteceu com o Elvis, etc. Então, é isso. O cenário é esse. O que mais importa para a Ponte instituição é se ela tem certeza que não vai dar WO, coloca a rapaziada para jogar lá, assim observa, não é? É a melhor coisa que a Ponte faz. Melhor coisa. Agora, essa coisa de colocar jogador parcial, não sei. Isso não sei se pode dar problema ou não no futuro. Agora, eu tenho convicção do que eu estou falando. Não faz diferença técnica esses 4 jogadores estarem em campo ou não no domingo. Mas a minha colocação não é no sentido de fazer diferença técnica, é de ter jogador para poder atuar. Porque a Ponte está com 15 jogadores. Se tiver os 4, são 19. 11 vão jogar e aí tem condição de colocar aí pelo menos 8 no banco de reservas. Agora veja a situação, se tiver somente 15, 11 tem que estar jogando, vai montar um banco com 4 jogadores. E aí se precisar substituir, né? Porque tem que saber o que é que o jogo vai falar. De repente tem uma contusão, cãibra. Teve um jogo aqui no Majestoso que o menino, lateral esquerdo, Matheus Souza saiu com cãibras. Não tinha condição de andar. A carga é muito forte. É diferente um jogo de sub-17 para um jogo de profissionais. Se fosse assim, era só colocar aí um monte de jogador sub-17 para disputar a competição. Por que o time vai gastar e contratar jogador aí de 20, 25, 27, 30, 32 anos? Pega tudo sub-17. Então não é assim. Há uma diferença marcante, inclusive com relação ao aspecto físico. Já dá uma diferença entre sub-17 e sub-20. Já dá uma diferença. Agora, imagina pegar um sub-17 e colocar para disputar aí entre os profissionais. Então não é nem ter condição técnica para encarar o América, que também é péssimo, faz uma campanha horrível, tanto quanto a Ponte, mas pelo menos está com o time todo de profissional. É ter jogador para colocar em campo em número mínimo para poder desenvolver a partida lá em Belo Horizonte. Isso está muito claro, isso é óbvio, Batista, mas eu duvido que esses jogadores quebrem a corrente que eles fizeram. Duvido. Mesmo que sejam obrigados, essa coisa toda, eu não vejo possibilidade. Ora, se a Ponte conseguir reverter isso, bom para ela, tá tudo certo. Eu não sou contra. Eu só não acredito mais nessa situação. É uma promessa atrás da outra e os caras não aguentam mais. Mesmo aqueles que não têm problema com isso. Eles sabem que sem estrutura não tem jeito de trabalhar.
Como é que 4 jogadores vão fazer efetivamente a diferença? Diferença de quantidade de jogadores. Agora, essa situação não chegou nesse ponto por causa dos 4, dos 6, dos 8, porque a Ponte não deu conta de resolver os problemas. Simples assim. Eu não acredito, caso a Ponte não pague, que esses jogadores que são solidários à nota, à atitude, ao movimento de paralisação, voltem atrás e entrem em campo. Eu acho pouco provável. Pode acontecer, mas eu não acredito. Eles podem aderir, né, um direito pessoal, é um direito de CPF, aderir à greve. Agora, pela lei comercial, eles não podem, porque o jogador ele deve uma satisfação ao seu empregador. Quem é o seu empregador? É o Coritiba e é o Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino está pagando o salário em dia, o Coritiba está pagando o salário em dia. Então ele quer ser solidário, ele pode ser solidário, desde que não vá ferir os direitos do seu empregador. Porque o empregador dele fala, tá bom, então vamos estudar aqui qual é a multa que vai ser colocada nessa situação. A multa pecuniária por quebra de contrato. Existe um contrato, você está emprestado e o clube de origem está pagando o salário. E com isso, a minha colocação não é que eu sou favorável a que o jogador não seja solidário. Não. Eu entendo que o jogador ele faz parte de um grupo, né? São 27 jogadores, foi isso que disse o Dr. Thiago Rino. Ontem, na entrevista que nos concedeu, são 27 jogadores e esses 4 estão entre os 27. Então, eles estão solidários com aqueles que estão recebendo. Agora, tem que se atentar para a lei. Existe uma lei que precisa ser cumprida. A Ponte está errada, completamente errada. A Ponte extrapolou todos os limites considerados tolerantes. Já está muito acima do que é possível tolerar. Só que existe uma lei que tem que ser cumprida. Não é assim, cada um faz o que quiser, da maneira que quiser. Eu estou dizendo com relação aos 4 jogadores, porque estes estão com os salários em dia, pagos pelos seus clubes de origem. Então, esses 4, me parece que eles obrigatoriamente vão ter que jogar. Ah, mas eles vão jogar e vão fazer corpo mole. Essa é uma outra situação. Se isso acontecer, o jogador está prejudicando a empresa que paga o seu salário, que é o Red Bull Bragantino e é o Coritiba. Porque fizeram um contrato do Red Bull Bragantino e o Coritiba com a Ponte. E ele estará se prejudicando. Porque muitas das vezes, né, acontece isso em empresas. O funcionário, o colaborador está bravo porque acha que o salário dele é menor, porque ele deveria ter uma promoção, porque não sei o que lá. E aí o que ele faz? Ele começa a fazer corpo mole, operação tartaruga, e aí vai ferrando a empresa. Só que o cara não percebe que ele está se ferrando. Porque quem trabalha, quem exerce fazendo o seu melhor, pode ser que o chefe dele não observe. Pode ser que a empresa dele não observe que ele está trabalhando certo, direito e é comprometido. Mas uma outra empresa pode estar de olho nele, observando o trabalho que ele está fazendo. E ele vai ser valorizado não por aquela empresa, mas será valorizado por uma outra empresa. E no futebol está cheio disso. Então o jogador ele tem que entrar em campo e dar o seu melhor sempre. Se não por aquela equipe, por uma série de razões, mas por ele. Cada jogador ele tem que jogar por ele primeiro e depois pela equipe, pela sua família e etc, etc. Mas ele tem que mostrar o seu trabalho. Ô Batista, e até com base nisso tudo que você falou, que o departamento de futebol da Ponte Preta está tentando convencer esse quarteto aí de jogadores a pelo menos viajar com a delegação para a partida de domingo. Como o CH disse, os jogadores, eu trouxe, o CH comentou em cima, os jogadores, eles são muito unidos entre eles, mesmo esses 4 atletas recebendo o salário, porque é um outro time que paga, eles estão ali convivendo no dia a dia com os outros atletas, eles têm visto
as dificuldades que esses outros jogadores têm passado. E internamente ali, pelo que eu sei, existe um código ético da boleirada, por exemplo, o meu companheiro está passando dificuldade, o meu está em dia, não posso virar as costas para ele. E aí entra a parte do departamento de futebol que está tentando convencer esses jogadores a viajar com a delegação, justamente usando essa alegação, que vocês têm um contrato de empréstimo e o salário de vocês estão em dia. São 17h55. Rocha Autopeças é confiança em todo lugar. Atenção, clientes de Campinas. A loja do bairro Vila Nova está em novo endereço, viu? Apenas 100 metros da antiga loja, na rua Doutor Buarque de Macedo, 431. Um novo espaço mais amplo e moderno com estacionamento no subsolo para melhor atendê-lo. Rocha Autopeças, tudo em peças mecânicas para veículos nacionais ou importados, peças originais e de reposição e mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo à pronta entrega. Acesse agora para saber mais. rochaautopeças.com.br. Confira o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp. Lá no endereço, lá no site, tem o endereço das lojas e o número de WhatsApp para você falar diretamente com o vendedor. E também lá no site você vai ver, lá tem o regulamento da promoção de aniversário. Raspou, ganhou. Agosto é o mês de aniversário da Rocha Autopeças. Então, você dá uma olhada lá no regulamento, porque tem muitos prêmios para você. Rocha Autopeças, agora na rua Doutor Buarque de Macedo, 431, bairro Vila Nova, Campinas. Ouvinte no ar. Amigo Carlos Batista, Opa! Boa tarde. Boa tarde. Batista, da equipe de esportes da PRC9, que você tem a foto da toda a equipe, acredito que eu sou o único vivo dessa equipe maravilhosa que a Rádio PRC9 tinha, equipe esportiva, tá bom? E outra coisa, amigo Batista, toca o hino do Bugre aí para motivar a torcida bugrina para sábado às 5 horas no Brinco de Ouro. Um abraço, meu amigo Carlos Batista e equipe maravilhosa da Band. Vamos subir, Bugre! Raul Maldoné. Raul Maldoné. Tô vendo a foto aqui, ó. Novinho Raul Maldoné. José Célio de Andrade, Raul Maldoné, Bob Sérgio, José Sidney. Zé Sidney, que tinha um baita de um bigode escovado. Parecia que ele tinha engolido uma andorinha e o rabo ficou para fora. Deus do céu. Pedro Azevedo, Douglas Ferran, Atílio Maganini, esses em pé. Os agachados, Pereira Esmeriz. Pereira Esmeriz é avô não, pai do Fernandinho Esmeriz, né? Fernandinho é nosso ouvinte, assíduo telespectador também, e ele já participou aqui inúmeras vezes, né? Até colaborando. O Fernandinho foi grande repórter, trabalhou comigo, inclusive, na Rádio Central, isso nos anos 9 a.C. E o pai dele está aqui, ó, Pereira Esmeriz, Jaércio Barbosa, Luciano do Vale, Pereira Neto e Lombardi Neto. Nessa foto são todos esses. E o Raul Maldoné está dizendo que só ele está vivo e muito bem vivo. De vez em quando eu encontro ele aí nos cafés da cidade, né?
E nós temos algo em comum, a minha esposa, que chama Márcia. Helena Márcia Tinte Batista é o nome da minha amada. E a esposa do Raul também chama Márcia. Grande abraço, muito obrigado aí pela sua participação, viu, Raul? Ouvinte no ar. Fica aqui meus parabéns, Batista, pela sua postura de ter blindado o Piscinato. Ontem o Eberlin, mais uma vez, mostrou o despreparo dele, o descontrole dele, chegando com os 2 pés para tentar desqualificar o trabalho do Piscinato. Pelo menos agora ele já aprendeu a falar o nome do setorista que cobre o time dele, né? Pelo menos isso ele aprendeu. Do outro lado, a gente tem o jurídico falando que o advogado dos jogadores tinha que dar uma satisfação para eles, procurar eles antes, enfim. Sendo que Campinas inteira já sabia que os jogadores já tinham prometido essa greve caso não caísse os salários, né? Então, Piscinato, segue firme, você está rodeado de uma equipe incrível. Batista, CH, Breno, Gleger, Tigrão. Tigrão é esse que tá mais para aquele felino de apartamento castrado, né? Mas que entende ainda muito de bola. O Tigrão manja muito de bola. Castrado não. Então é isso aí, Batista. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela união da equipe. E diretoria da Ponte Preta, vocês são uma vergonha. Obrigado ao ouvinte pelas palavras. É realmente um prazer trabalhar com essa equipe de peso aqui. Castrado não. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão castrado, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa noite. O cara tava indo tão bem, pô. O cara tava indo bem, ponderado, elogiando a equipe, tomando o partido dele, claro, e aqui é democrático. Pô, elogiou o Pedrão. Quem falou pro advogado que a parte contrária não pode procurar a parte com a qual ela tá litigando, porque senão acaba o poder judiciário, pô. Quer dizer, foi o castrado aqui, né? Quer dizer, castrado não, foi o Tigrão. Agora na hora de tomar um 10, pô. Tigre de apartamento e castrado. Não, castrado não. Você poderia ter trocado o castrado por desempenho sexual reduzido em 70% com relação aos áureos anos de 1980. Onde eu vou falar pra você um negócio, hein? Corri atrás da vara do Rojão. É verdade. Segurava na vara e batia em balão. É, pra pegar balão, né? Quando era permitido balão, eu segurava na vara pra pegar o balão que tava caindo pra mim. Então você já entendeu o que eu quis dizer. Era tudo assim, ó, forte e rígido. Hoje, a gente diminuiu a incidência, a frequência, mas aumentou a qualidade. Ô, Tigrão. Então, castrado é o cacete, cara. O Laco... Ainda não. O Laco quer uma opinião sua a respeito de um fato que aconteceu com ele. E vem ele de novo. Batista, estive em uma farmácia, ouvi a mulher perguntar para a atendente se tinha Mamex e acabou comprando. Perguntei para a atendente para que servia. Ela disse que era para deixar os seios mais durinhos. Então falei que era o Pintex. Ela respondeu, não existe. Sacanagem, né, Batista? Comenta, Tigrão. Não, e nessa mesma farmácia, o Laco foi buscar preservativo para ele. Aí essa mesma balconista falou, tem pequeno, médio, grande, enorme e descomunal. Qual que o senhor quer?
Ele falou grande. Ela foi lá e pegou, botou em cima do balcão, colocou o preço lá, já tirou a notinha. Falou, o senhor só toma cuidado, porque se o tamanho não estiver bem ajustado, o senhor pode... Ele escapa, né? Quer dizer, não está bem dimensionado. O senhor pode correr o risco aí de contrair uma doença venérea ou coisa do tipo. Aí ele falou assim, bom, eu sei que tem forma e forma, é igual camisa, às vezes é médio, mas o tamanho dela é do grande. Então me dá um pequeno mesmo, mas que é grande, é grande. Também não sei qual a razão por que o Laco pediu o comentário do Tigrão, né? Marcos de Tupéva, Tigrão pediu, segurando levou a vara. É pra acabar. Diz aqui o Marcos de Itupeva. É a vara do É a minha vara, balão, que eu ia buscar balão com ela. Eu sempre corria atrás de balão quando era moleque, né? Agora imagina na década de 80, o Tigrão correndo atrás de balão com uma vara. Hoje não faço mais isso e aconselho a todos que para que não soltem mais balões. Na época era uma outra época, o mundo era diferente e os perigos eram menores. Hoje não, inclusive é crime soltar balões. Mas quando eu era jovenzinho, menino, molecão, a gente era apaixonado por balão. Esse balão de São João aí. Mas não saía balão igual os caras soltam hoje, que parece uma nave espacial, cheio de adereços pegando fogo. Não, a gente soltava o balão com uma mecha, com uma tocha, e quando o balão atingia uma altura, em 99% dos casos, a mecha à base de parafina ou breu, com saco de estopa e algodão, embebida em álcool ou gasolina ou querosene, em 99% dos casos, porque eu corria atrás e pegava balão, quando o balão descia, a mecha, a gente falava mecha, mas entendam como tocha. Ou seja, o motor propulsor do balão era um fogo ali dentro. Então ele represava o ar quente, o ar de dentro do balão ficava mais leve e o balão subia. Esse é o princípio, né? Mais leve do que o ar externo. E aí ele ia embora. E em 99% dos balões que a gente pegava, e não eram os que a gente soltava, eram os que os outros soltavam. Às vezes a gente pegava até balão que nós mesmos tínhamos colocado no ar. 99% a mecha já vinha apagada. Porque era o jeito de se fazer o propulsor. Então ele saía com muita velocidade, porque o breu ou a parafina, que são irmãos, eles realmente aqueciam muito, o balão saía realmente com uma força muito grande, subia muito, mas o tempo de queima era pequeno, aí acabava o algodão, a estopa e o recheio, que era a parafina, que a gente pegava de velas derretidas no cemitério, não pegava vela acesa não, quando ficava aquele monte de parafina derretida depois que a vela acabava, já tinha ido embora o pavio, tudo, a gente ia lá, raspava com uma espatulinha de pintor e depois picava e botava na mecha do balão. Depois a gente já tinha uma graninha, comprava breu, que era melhor do que parafina. Que ele queima mais lento e o balão ia mais longe. Mas em 99% já descia tudo apagado. Agora hoje os caras soltam balões muito grandes, né? E cheios de adereços e lanternas penduradas e fogos de artifício, e isso é um perigo danado e é crime. Mas quando eu corria atrás de balão, o assunto tá legal, eu mas segurava na minha vara pra cima pra pegar o balão. Temos que seguir. Põe um negócio aí pro Tigrão. Vai lá, Tigrão. Fala aí. Tá grandona a letra hoje ou eu que tô com óculos novo? Pra você poder enxergar, ué. Agradeça. Não, mas eu tô enxergando sem óculos. Sim, exato. Eu tô enxergando tão bem hoje, cara. Olha como que eu tô enxergando bem. Você aprova a contratação de Cilinho? Fala, galera. Não, Gilson Kleina. Agora eu pus o óculos e eu li direito. Gilson Kleina. Claro que eu aprovo. Claro que eu aprovo. O Gilson tem uma história lindíssima na ponte. Agora, nesse campeonato,
ele vai fazer laboratório. Vai ver, meninada, tal, porque a ponte já caiu, ele sabe disso. Agora, se ele vier sem nenhuma palhaçada de ninguém, com desafio, com desempenho, pagamento de desempenho à parte, né? Com um bicho extra para salvar o time, que isso é palhaçada, né? A Ponte quase que não tem time, vamos ver se vai ter, tomara que tenha, para colocar em campo domingo lá em Belo Horizonte. Então, se ele vier para fazer um laboratório, para fazer um trabalho de base, ter paz para trabalhar, ele também tem pendências financeiras com o clube, deve ter sido feita aí uma composição, já é a segunda ou terceira vez que ele faz isso, com salários atrasados, embute tudo no contrato atual, aí ele vai embora, aí fica mais um pouco para trás, é um inferno. Agora, se ele vier sem pressão, para observar a base, para emprestar toda a sua experiência, a sua capacidade, ele é um vice-campeão paulista dirigindo a Ponte. Ele tem acesso em 2011 dirigindo a Ponte. Ele tem a manutenção do time e acesso para a Série A, não é para a Série B, não. E ele tem manutenção do time na Série A em 2012, quando ele vai para o Palmeiras, né? A peso de ouro, mas já deixou a Ponte garantida na Série A. Foi lá para uma missão quase impossível, salvar o Palmeiras, que estava como está a Ponte agora, só que era na Série A e não na Série B, e não conseguiu, mas continuou o trabalho e no ano seguinte sobe com o Palmeiras e é campeão brasileiro da Série B. Então é um cara com uma história lindíssima dentro do futebol, bom caráter, tem tudo a acrescentar, né? Mas não pode vir com palhaçada, não dele, dos outros. Não, porque estão te levando para ver se você salva ainda. Não, esqueçam isso. Vamos para o outro agora, ô Tigrão? Vamos para o outro agora. Para fazer um bom laboratório em 2026 e dirigir o time em 2027 na Série C do Brasileiro e na A2 do Paulista, eu aprovo sim. E agora fala a galera do Guarani. Na sua opinião, uma semana é suficiente para a Louser implementar suas ideias de trabalho no Guarani? Não, não é suficiente, mas tem uma questão do clima, do ambiente, da conversa, né? Da identificação dele com o clube. Eu acho que é uma semana muito importante. A gente deve ver um Guarani diferente, inclusive na questão motivacional. Agora, para treinar, jogada ensaiada, implantar filosofia tática, uma semana é muito pouco. Aí, Batista, não doeu nada, pô. Você fica aí me palitando, pô. Eu adoro te ouvir, o Tigrão. É que tem um tempo limitado, né? E aí tem que colocar dentro do tempo. Mas você contrata o comentarista da Palavra Fácil? Não, mas nós vamos marcar um podcast sem tempo definido. Aí vai ser legal demais, né? A gente fica 4, 5 horas. O podcast não ganha nenhum, pô. Eu tô precisando de dinheiro. São 18 horas e 12 minutos. O fim do mês chegou e você está precisando economizar? Então aproveite a Operação Fecha Mês do Igatacado. Os melhores preços em alimentos, bebidas, doces, salgadinhos, refrigerantes frios, carnes, hortifruti, mercearia, produtos de limpeza, de higiene, cestas básicas e muito mais. Confira ofertas imperdíveis nas lojas em Campinas dos Amarais e Satélite Íris, em Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. E vamos para as ofertas de hoje. Azeite de oliva andorinha extra virgem, 500 ml, R$ 26,49. Milho verde Fugini, 170 gramas, R$ 2,49. Chiclete Trident, sabores, caixa com 21 unidades, de 8 gramas, R$ 33,90 a caixa. Sabão em pedra IP, 5 pedaços, de 180 gramas, R$ 9,98 o pacote. Essas ofertas e muitas outras na loja toda são válidas até segunda-feira, dia 31 de agosto. Pague as suas compras com cartão de crédito, de débito.
vale alimentação, sistemas digitais e também cartão Tricard do Iga Atacado. Acesse iga.com.br e confira mais informações. Vamos falar do Guarani. Breno Beretta, o Bugre em tela, diz aí, bebê. Bom, Batista, mais um dia de treinamento. O técnico Humberto Louser comandou o treinamento de hoje. Os treinamentos durante essa semana têm sido todos no Brinco de Ouro. Não estão treinando no CT essa semana. Treinamentos pela manhã, como fazia o Hélio Cizenando, e ele está tentando, pelo que eu soube, aprimorar tanto detalhes na defesa, detalhes no ataque também, de posicionamento, finalizações. Ele até citou durante a entrevista coletiva aquela questão de ajustes, de apertar os parafusos para o Guarani no sábado ter um sucesso. Até porque, se a gente for comparar os últimos jogos do Guarani, sempre no primeiro tempo dava até para o Guarani golear, que jogou muito bem, se pegar todo o primeiro tempo dos últimos jogos. Na segunda etapa é que o Guarani caía bastante, tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva. Já já eu vou passar um provável Guarani e as dúvidas para a gente discutir com os comentaristas, mas antes vamos ouvir o Kaique França. Em um áudio e vídeo também enviado pela assessoria do Guarani, o Kaique França fala a respeito da expectativa para essa decisão de sábado contra o Brusque, jogo marcado para 5 da tarde no Brinco, Batista. Esse jogo aí é o jogo mais importante do nosso ano até o momento. A gente sabe da importância que tem, a gente está muito consciente disso. Peço também o apoio da torcida, que compareça, que nos ajude, porque com eles do nosso lado vai facilitar e juntos a gente vai conseguir isso. Então a gente está bem focado e sabe que é da importância desse jogo e, como eu disse e repito, o jogo mais importante do ano até o momento. É um cara que tem muita identificação com o clube já, né, com a torcida, um cara que teve passagens aqui, tem um grande número de jogos. Eu não conheci ele pessoalmente, só ouvia falar do trabalho dele, ouvia falar bem, e conhecendo ele essa semana dá pra ver que é um cara com muito conhecimento, um cara muito de grupo assim, que blinda os jogadores, passa-nos bastante informação. Então esses primeiros contatos aí tá sendo muito bom e muito positivo para a equipe. Olha, a gente sabe que a gente não vive o melhor momento dentro da competição, mas eu acho que a nossa questão é muito mais mental mesmo, e a gente tem conversado aí nos últimos dias, tem se preparado para isso. Sabemos que é um jogo em casa e que em casa a gente tem que se impor, por isso que eu falo também da importância da torcida de nos apoiar e nos ajudar nessa parte mental, que eu acho que vai ser de suma importância, mas eu garanto que sábado a gente vai chegar bem preparado para isso, não só mentalmente, como taticamente, fisicamente também. Num ponto importante, né? Chegar preparado mentalmente. Eu acho que isso é muito importante, essa questão mental dos jogadores, e isso eu acho que tem influenciado bastante no segundo tempo dos jogos do Guarani nas últimas partidas, porque são 8 jogos dos últimos e apenas uma vitória, a vitória diante da Inter de Limeira, e o Guarani parece que tem um apagão durante o segundo tempo dos jogos, desses últimos jogos apresentados. O Humberto Louser até citou aquela situação de ouvir mais nesse momento, ouvir os funcionários que estão na comissão técnica, que já estavam trabalhando, ouvir bastante os jogadores, para ele tirar as conclusões e escalar o melhor time nesse momento, o time do Guarani. Bom, eu vou passar por setores e até gostaria que os comentaristas respondessem se colocariam esse time, o provável time, né, por setores, ou se eles mudariam alguma coisa. Vou começar com o setor de defesa. Kaique França no gol, Dudu na lateral direita, Maurício Antônio e Jonathan na zaga e o Emerson na esquerda. Vocês mudariam alguma coisa ou não? Começo com você, Tigrão, mudaria alguma coisa? Kaique França, vai lá, Breno. Kaique França, não mudo. Dudu na direita, Maurício Antônio e Jonathan na zaga e o Emerson na esquerda. Não, é esse time aí que eu escalaria na defesa. E você, CH? Eu escalaria esse time aí sugerido pelo Breno.
Bom, no meio-campo, quais são as possibilidades, né? O William Farias volta no lugar do Luiz Otávio como primeiro volante. Aí existe uma dúvida entre Carlos Eduardo ou mesmo Cauã Jesus. Tem o próprio Natan Melo lutando por posição. Natan Melo perdeu espaço com o Hélio Cizenando, mas vale lembrar que a dupla... O Isaac eu vou colocar como meia. O Isaac e o João Paulo já vou colocar como meia. Já até coloco já. Isaac e João Paulo como meia. Agora, como a dupla de volantes, né? O primeiro William Farias e ao lado ou do Carlos Eduardo ou mesmo do Cauã Jesus, e tem o próprio Natan Melo. Porque o Natan Melo foi muito bem no Campeonato Paulista e está à disposição. Quem vocês colocariam nesse meio campo, dos 4 aí? CCH. O William Farias tem que jogar, o Carlos Eduardo no meu time joga, o Cauã Jesus no meu time joga e o João Paulo no meio campo no meu time joga. E você, Tigrão? Eu escalaria 3. Eu escalaria William Farias, Carlos Eduardo e João Paulo. No lugar do segundo volante ou do segundo meia. O Breno vai pro ataque agora, eu já exponho o meu ponto de vista. Eu até acho que ele vai fazer isso na segunda fase, porque ele gosta do esquema 4-3-3, Humberto Louser. Acredito, pelo que eu tenho recebido de informação, que nesse momento ele vai manter a plataforma do 4-4-2 por ser muito pouco tempo, né? De um jogo que ele tem sábado decisivo, mas também tem a possibilidade, se ele quiser, colocar no 4-3-3, como o Tigrão vai sugerir. Ali no ataque... Quem que tá treinando? O Herbert, existe a possibilidade de Luca ou Maranhão, eu acho que vai o Luca. Começo com você, Tigrão. Acho que travou tudo aí, né? Não travou não, travou só o Breno. Tô aqui. Eu tô destravado. Bom, eu escalaria num 4-3-3 com Rafael Freitas numa beirada, com Herbert na outra e com Lucas centralizado. Se ele for no 4-4-2, Herbert e Luca. E você, CH? Herbert e Luca na frente. Bebê? Bom, agora a gente vai ouvir, Batista, 2 grandes ídolos do Guarani. Eu vou começar com o Amoroso, que deixou um recado nas redes sociais do Guarani, convocando a torcida. É muito importante. Eu sei que tem muito torcedor chateado com o desempenho de jogadores, que não gosta do fulano ou do ciclano, mas esse é o momento de apoiar. Até porque eles vão começar de chances do zero com o Humberto Louser. E o Guarani depende muito desse grupo de jogadores para subir. Então eles precisam do apoio, assim como o Humberto precisa, no próximo sábado, 5 da tarde. Vamos ouvir o Amoroso, e quem está acompanhando no YouTube vai ver o vídeo do Amoroso convocando a torcida bugrina. Fala, nação bugrina, acho que muitos se lembram desse manto aqui. Essa camisa que fez história e que eu tenho orgulho de ter na minha galeria. Então, por essa camisa, por essas cores, por esse time, convoco todos os torcedores para sábado comparecerem ao Brinco de Ouro. Estarei lá no momento importantíssimo da nossa temporada. Tamo junto, Bugrão! Aí, Amoroso é Guarani. É nóis. Bom, outro que deixou o recado, outro ídolo da torcida bugrina é o Careca. Deixou um recado hoje nas redes sociais, também vai estar presente no Brinco de Ouro no próximo sábado, e o Careca deixou o recado dele. Bom, preciso nem dizer, né? Só gratidão a vocês, torcedores do Guarani, e peço mais uma vez que acreditem nesse time, que nós sábados precisamos muito de vocês. Eu estarei no Brinco, e espero que a gente possa fazer uma grande partida e um ótimo resultado para a gente ir para a próxima etapa. Bom, tá aí a palavra do Careca também. Ingressos já estão à disposição dos torcedores. Valor de R$10 com a camisa do Guarani.
tanto no tobogã quanto na parte inferior do tobogã, gol de entrada, né? Que é o gol de entrada do estádio Brinco de Ouro da Princesa Cabeceira Sul, R$10 a meia entrada. A expectativa de mais de 10 mil torcedores para empurrar o Guarani. O jogo é difícil diante da equipe do Brusque. Já eu vou passar detalhes do time do Brusque também. Amanhã a gente vai ter uma entrevista exclusiva com o técnico Igor Magalhães, técnico do Brusque, para falar desse jogo, se ele vai poupar ou não jogadores, como que ele vê a atual situação do Brusque, que já está classificado, mas para o Brusque, é claro, é muito importante se manter nas primeiras posições e quem sabe também a gente não está pensando com a cabeça do Brusque ou está pensando com a cabeça do Brusque eliminar o Guarani agora, para o Brusque se cai no mesmo grupo do que o Guarani, seria muito mais fácil também. Não sei se o Guarani vai ter vida fácil nesse jogo de sábado diante do Brusque, como a gente imagina, até com desfalques importantes, jogadores que estão pendurados e suspensos, porque para o Brusque vale todas essas situações. Eu queria colocar na tela também para a gente falar um pouquinho a respeito da possibilidade de classificação. Se o Guarani terminasse hoje a competição, tá aí os grupos, né? Primeiro colocado, quarto, quinto e oitavo colocado. Ou seja, grupo B hoje, primeiro colocado, Brusque, quarto, quinto, Inter de Limeira e Santa Cruz, oitavo colocado, a Ferroviária. O grupo C seria segundo colocado, que hoje é o Paysandu, terceiro, sexto e sétimo. O segundo colocado é o Botafogo, né? O terceiro colocado é o Paysandu, sexto Ipiranga e sétimo Guarani. Seria esse o grupo do Guarani hoje, então. Segundo, terceiro, sexto e sétimo. Segundo Botafogo, que o Guarani jogou na última rodada, perdeu. Terceiro Paysandu, que jogou e perdeu. Sexto Ipiranga, que empatou, e sétimo Guarani no caso. Eu queria que os comentaristas, se puderem, Batista, puderem analisar. Breno, Oi, Tigrão. Você colocou Paysandu nos dois aí. Ah, então eu coloquei errado. Deixa eu colocar novamente aqui. Vou pedir para colocarem na tela. O Paysandu você pôs nos dois. Grupo A tá aí. Primeiro, quarto, quinto e oitavo. Primeiro, Brusque. Quarto, Inter de Limeira. O outro é o quinto colocado, o Santa Cruz. Então, Brusque, Inter de Limeira, Santa Cruz e Ferroviária. Esse seria o primeiro grupo. Aí o outro grupo, Botafogo, Paysandu, Ipiranga e Guarani. Esse seria o grupo do Guarani. Bom, eu acho o primeiro grupo mais difícil. Eu acho. Mas é só axiologia. Num torneio de 6 rodadas, para garantir, você tem que ficar em primeiro ou segundo, é isso, né? Os 2 primeiros já sobem, é isso, Batista? Isso, exatamente. Esse é o regulamento. São 4 times em cada grupo, isso. Turno e retorno. 6 jogos e os 2 primeiros sobem. E o primeiro de cada grupo já sobe, faz a final. Ô Tigrão, deixa eu só divulgar aqui, né, antes de você seguir com o seu comentário, porque nós estamos aqui disponibilizando para o nosso ouvinte os ingressos para o jogo do Guarani contra o Brusque. Setor de vitalícia, são 5 ganhadores e cada ganhador leva 2 ingressos de vitalícia e mais 4 ingressos do setor inferior ao tobogã. Como é que faz para participar? É entrar no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem um número de WhatsApp. É para aquele número que você vai mandar o seu nome completo, o seu CPF e a senha. Os ingressos serão retirados amanhã, somente amanhã, das 14h30 até as 17h30, aqui na Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza,
2.799. Tem que trazer um documento que contém o CPF. Repito, 2 ingressos de vitalícia e mais 4 lá do setor inferior ao tobogã. Então, cada ganhador, são 5 no total, cada ganhador leva 6 ingressos. 2 de vitalícia e 4 no setor inferior ao tobogã. Seguindo, Tigrão, com o seu comentário. Não, eu só dei uma atropelada aí, me desculpo por isso. Um abraço pro Luiz Carlos, lá do amigo lá do edifício, condomínio edifício Sirius Patriani, ali na Aquidaban. Luiz Carlos tá morrendo de rir com o negócio do Tigrão de apartamento e castrado. Sobra tudo pra mim, cara. Mas não tem problema. Um dia eu me vingo. Com a vara de pegar balão. Eu dei uma atropelada aí, né, Batista? Mas assim, é muito equilibrado, né? Porque você vai fazer 6 jogos, qualquer deslize, eu acho que com 10 pontos sobe. Essa é a conta que a gente fez o ano passado, às vezes até com 9. Então você tem que ter aí 55% a 60% de aproveitamento para não ter risco nenhum. Então qualquer deslize em casa, por exemplo, já custa caro, como teve o Guarani deslize com o Náutico, né? Perdeu 2 pontos em cima da hora, com aquela expulsão e tal, aí perde do Brusque. Bom, enfim, eu acho que não dá muito para escolher grupo. A única vantagem de estar entre os 4 não é pegar adversário mais forte ou mais fraco, não. A única vantagem é que vai fazer o último jogo em casa, que às vezes é vantagem e às vezes pode não significar nada se o time, por exemplo, chegar no último jogo já na segunda divisão, já com acesso garantido. Ou já chegar eliminado. Agora, se, por exemplo, ele vai fazer um jogo em casa contra um adversário que está decidindo a vaga à Série B com ele, eu acho uma baita de uma vantagem. Então, o benefício é só esse, de chegar entre os 4 primeiros, que é jogar a última rodada, ou seja, a sexta em casa. Mas escolher grupo, eu estava olhando aqui, eu falei, o 1 é mais difícil. Pô, mas você sai de Paysandu, cai na unha da Ferroviária, né? Você sai, por exemplo, de qualquer outra equipe que compõe o grupo 2 aí, e cai na unha do Botafogo, por exemplo. Então, é tudo muito complicado, sabe? É tudo muito difícil. Mas nós temos que dizer que a taxa de filtragem do sucesso, ela é melhor, ela é muito menos rigorosa e mais complacente do que nessa fase de classificação. Lembremos-nos que na fase de classificação de 20, 8 passam. Conta de cabeça aqui, pelo menos a cabeça do Tigrão aqui para fazer conta está funcionando, a de cima. Vamos lá, 40% de aproveitamento, ou seja, você estará numa taxa de filtragem de 40%. Dos 20, só 8 passam. Na segunda fase, sobe para 50%. Dos 4 do grupo, 2 sobem. Então, é questão de ter juízo, aproveitar bem os jogos em casa, contar com o apoio da torcida e subir. É menos difícil a outra fase do que essa daqui. Agora, no ano passado, o Guarani se classificou e na hora de chegar, pipocou. Perdeu a classificação dentro de casa, né? E também, estamos todos nós aqui, excitados pelo Breno Beretta, fazendo projeções, mas lembremos-nos, antes tem que se classificar, né? Tem um Brusquezinho desfalcado aí pela frente, não estou sendo pejorativo não, o Brusque, aliás, coincidentemente, estive há bem pouco tempo na cidade de Brusque, eu não conhecia, uma cidade linda, né? Muito organizada, um povo espetacular, comida boa, estive lá, não faz muito tempo, fui conhecer Brusque. Mas não atrás de futebol, não. Fui conhecer Brusque. Então, não quero ser
aqui me dirigir ao Brusque com palavras que depreciem a cidade e o clube. Eu falei carinhosamente um Brusquezinho pela frente, porque o Brusque vem vem com time misto, aí tudo leva a crer, né? Tem muitos desfalques, já está classificado, tem muito jogador pendurado, não vai querer começar a primeira partida de 6 na próxima fase já pagando suspensão. Então eu vejo uma possibilidade gigantesca do Guarani se classificar, mas não se classificou ainda. Que leve tudo muito a sério, que vindo o Brusque inteiro ou meio que arrebentado e recheado de reservas, a grande verdade é que vai ter malinha sim. Que ninguém pense que o futebol é puro, assim que o futebol é a madre superiora do colégio, tá? Esqueçam isso. Futebol tá cheio de gavião aí, todo mundo fazendo conta, todo mundo comprando passagem, não tem Pix não, vai levar em espécie. Então, às vezes, não, vamos lá, pô, o Brusque tá desfalcado, o Brusque vai poupar jogadores para não tomar o terceiro, e também já tá classificado, vem aí para cumprir tabela, aí a casa pode cair, porque os caras que vão entrar vão querer mostrar serviço e estarão super incentivados por malas brancas. Estou dizendo malas brancas. Então o Guarani que se cubra, mas eu entendo que vai se classificar e vai fazer um grande jogo e vai fazer saldo nesse jogo. Brusque faz uma belíssima campanha em casa, lá no gramado sintético. Das 9 vitórias, ele ganhou 8 em casa. Ganhou 8, um empate e uma derrota. Fora de casa, aí realmente a campanha é péssima. Se fosse só pela campanha fora de casa, ele seria 17º colocado entre os 20. Classificação como visitante, 1 vitória, 3 empates e 4 derrotas. E o time está prometendo, né? Vem aí terrivelmente desfalcado, com 8 jogadores titulares ausentes. E aí a sua expectativa para o jogo de sábado? Batista, eu acho que o Guarani vai ganhar. Eu acho que o Guarani vai ganhar com a força da torcida, com troca de treinador, mas eu estou com o pé atrás, por causa dos jogadores. Os jogadores demonstraram para mim nas últimas partidas que se o Humberto não tiver a habilidade em pouco tempo para realmente detectar o que estava acontecendo, de fato, né? De fato, porque existem uma série de coisas que precisam de ajustes, né? O jogo que, teoricamente, o Guarani ganharia pode se tornar complicado. Primeiro é a parte emocional, parte de confiança e concentração. Esse elenco já demonstrou várias vezes, pelo menos para mim, que tem um problema seríssimo de manter a concentração no nível máximo. Ele desconecta, ele se desconcentra, aí vem o problema, ou os gols tomados. Então eu não tenho, pode até acontecer, até acredito que o Guarani tenha capacidade para isso, né, time para isso, que seja uma vitória tranquila. Eu não acredito. Eu acredito numa vitória com bastante batalha, tenho certeza que o time vai correr 90 minutos, é uma decisão para o Guarani, então é nisso que eu estou acreditando. Mas o Guarani precisa ter outro tipo de comportamento, principalmente na parte de concentração. E a mobilização, né, Batista? Essa mobilização que a torcida está fazendo, a mobilização também tem que acontecer por parte do elenco e comissão técnica. O Humberto Loser sabe fazer isso. Eu espero que na prática consiga. Batista. Aproveite neste mês de agosto a promoção na H+ Beni Center, porque o seu carro merece cuidado de especialista. Aproveite troca de óleo a partir de apenas 4 vezes de R$ 49,75. H+ Beni Center, referência em Honda fora de garantia.
cuida do seu veículo com atendimento especializado e também oferece serviços multimarcas com confiança e transparência. E mais, troque o óleo do seu veículo Honda e ganhe alinhamento e balanceamento. E você vai ganhar check-up gratuito na troca de óleo em veículos multimarcas. Confira mais serviços para o seu Honda ou multimarcas na rua Doutor Buarque de Macedo, 512, no bairro Vila Nova, em Campinas. Entre em contato pelo WhatsApp 19, é o código de área e o número 988950000. H+ Beni Center, preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Seguindo, bebê. Bom, Batista, um detalhe importante, né? O Brusque, ele caiu junto com o Guarani, junto com o Ituano e a Ponte em 2024. Foram os 4 times que caíram da Série B para a Série C. Aí o outro detalhe, no ano passado, o Brusque se classificou no mesmo grupo do Guarani. Ou seja, já estava organizado o ano passado. Só que os dois ficaram para trás, porque naquele grupo subiram a Ponte e também o Náutico. E ficaram na Série C, o Brusque e o Guarani. E agora os dois vão se enfrentar nessa última rodada. E o detalhe é que, dependendo da combinação de resultados, até podem se enfrentar mais uma vez no quadrangular final da Série C do Brasileiro. E é mais uma das situações que o próprio treinador, o Igor Magalhães, tem que pensar. Oi, Tigrão. Se os dois se classificarem, né, Breno? E caírem no mesmo grupo, eles têm mais 2 jogos. Isso. Se ficarem no mesmo grupo, dizer pode acontecer. Que é mais uma vez que eles vão se enfrentar, repetir o confronto, mas são 2 jogos, exatamente. E o ano passado... E se caírem em grupos diferentes, podem se enfrentar mais uma vez no título. Exatamente. O ano passado foi tão equilibrado que o jogo em Campinas, no quadrangular final, o Guarani venceu, aí logo em seguida foi isso. O Guarani venceu em casa, logo em seguida o jogo fora, o Guarani perdeu e perdeu de virada lá em Brusque. Agora o detalhe sobre o time do Brusque, como eu disse, amanhã a gente vai ter uma entrevista exclusiva com o Igor Magalhães, falando a respeito dessas possibilidades, de como ele vê esse jogo. São 2 jogadores que estão suspensos e 5 jogadores pendurados. Ou seja, se ele tirar os 5 jogadores que estão pendurados, e é claro, se jogar toma cartão amarelo e na outra fase, primeiro jogo, tá fora, sendo que na próxima fase zeram os cartões, então ele pode ter 7 desfalques para esse jogo de sábado. Bom, um dos artilheiros do time, o JP Martins, meio-campista, ele tá suspenso, tá fora do jogo. Além dele, outros jogadores aí que estão pendurados, né? 5 jogadores que estão pendurados com 2 amarelos. E 3 deles foram titulares diante do Amazonas na última rodada. Goleiro Nogueira jogou todos os jogos pelo Brusque. Eu acho que é a principal dúvida do Igor Magalhães, né? O lateral direito Medeiros e também o lateral esquerdo Davi Gabriel, ou seja, o goleiro e os 2 laterais que são titulares estão pendurados. Outros jogadores que estão pendurados, o Jefferson, lateral direito, e também o volante Alex Paulino, é outro jogador que está pendurado no time. São 2 desfalques, como eu disse, time que já está classificado, né? O Cipriano é desfalque também, o time está classificado à próxima fase da Série C, está com 31 pontos. Eu vou passar aqui as probabilidades de classificação dos times e também a rodada completa, a próxima e última rodada, todos os jogos no sábado às 5 da tarde. O Brusque é o líder da competição com 31 pontos, já está classificado. Botafogo é o segundo com 30, já está classificado. Aí vem as chances matemáticas. Paysandu está em terceiro, 29 pontos, tem 96% de chance de classificação.
Inter de Limeira está em quarto, 29 pontos, 91%. Praticamente classificados, né? Paysandu e Inter de Limeira. Aí, quinto colocado, o Santa Cruz, 28 pontos, tem 84% de chance de classificação. Ipiranga, 28 pontos, tem 76% de classificação. Ipiranga é o sexto. Guarani é o sétimo, com 27, 59% de chance de classificação. Ferroviária, 27 pontos, oitava, 76% de chance de classificação. Maranhão é o nono, 27 pontos também, 21% de chance de classificação. Maringá, o 10º colocado, 27 pontos também, 33% de chance de classificação. O Floresta aparece em 11º, 27 pontos também, com 48% de chance de classificação, ou seja, são 5 times com 27 pontos. Aí um pouco abaixo, o Amazonas, 12º colocado, que está com problemas de salários atrasados, 25 pontos, 13% de chance de classificação, e o Figueirense, 13º, tem 25 pontos também, tem 0,8% de chance de classificação. A última rodada vai ter Itabaiana contra o Botafogo da Paraíba, Maringá, Paysandu contra o Maringá, Caxias contra a Inter de Limeira, além de Guarani e Brusque, Anápolis contra o Santa Cruz, Barra contra o Volta Redonda, Figueirense e Maranhão, Ferroviária e Confiança, Floresta e Ituano, além do Amazonas contra a equipe do Ipiranga. Essa última rodada que vale as últimas 6 vagas para a segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro, e a gente espera que o Guarani esteja nessa segunda fase para mais 6 rodadas que vão valer o acesso na segunda fase da Série C, Batista. 18h46, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 98895 0000. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Atenção, clientes de Campinas, a loja Rocha Autopeças do bairro Vila Nova está agora em novo endereço, a apenas 100 metros da antiga loja, na rua Dr. Buarque de Macedo, 431. Um novo espaço, mais amplo e moderno, com estacionamento no subsolo para melhor te atender. Rocha Autopeças, agora em novo endereço, no Vila Nova, em Campinas. Aproveite em agosto a promoção na H+ Beni Center. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Trocando o óleo do seu Honda, ganha alinhamento e balanceamento. E em multimarcas, ganhe check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Dr. Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Beni Center. Preço de Auto Center. Qualidade e garantia de concessionária. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Leandro Boles. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória do Palmeiras sobre o Santos em jogo realizado nesta quarta-feira à noite no Nubank Park, Casa do Verdão. O Palmeiras vence pelo placar de 3-0. Ontem foi o aniversário do Palmeiras, abre uma boa vantagem para o jogo da volta na próxima semana na Vila Belmiro.
Flaco Lopes, 2 vezes, e Andréas Pereira fizeram os gols do Palmeiras para um público de mais de 40 mil torcedores. Palmeiras e Carlos Miguel, Giai, Murilo e Gustavo Gomes, Arias, Marlon Freitas, Andréas Pereira e Piquerez, Vitor Roque, Maurício e Flaco Lopes. Entraram ainda no decorrer do jogo Alexander Barbosa, Felipe Anderson, Lucas Evangelista, Heitor e Emiliano Martins, a equipe do Abel Ferreira. Já o Santos e Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Escobar, Arão, João Schmidt e Gustavo Henrique, Roleiser, Barreal e Gustavo Caballero. No decorrer do jogo entraram Davizinho na lateral direito jovem, Oliva, além de Gabriel Bom Tempo, Rony e Gabigol, a equipe do técnico Cuca. A arbitragem foi do Bruno Arleu Araújo. Palmeiras abriu o placar com Flaco Lopes a 34 do primeiro tempo. Ampliou aos 44 com Andréas Pereira. E 15 minutos do segundo tempo, Flaco Lopes de cabeça definiu a vitória do Palmeiras. Ficha técnica de Palmeiras 3, Santos 0, Copa do Brasil, jogo de ida das quartas de final. Novidade Brasitone pra você. Quando o assunto é informática, conte com quem entende do assunto. A Brasitone oferece equipe especializada e a tradição de 75 anos, atendendo Campinas e toda a região com qualidade, confiança e as melhores soluções. Visite nossa loja, confira preços especiais ou compre com praticidade pelo site brasitone.com.br e retire direto na loja. Brasitone, há 75 anos, a solução mais próxima de você. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. São 18h50, hoje até 19h30. E tem futebol, hein? Hoje na rede tem o Grenal. Você vai conferir em todo o Brasil. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, equipe. Ô Batista, essa campanha pífias dos times de Campinas aí, agora os cartoras resolveram metralhar a dupla de repórter aí? Que conversa é essa? Ah, dá licença, rapaz. Atirando pra todos os lados em cima da moçada aí. E outra coisa, essa do Gilson Kleina aí, enquanto tiver Inter de Limeira, Ponte Preta, Guarani, 15 de Piracicaba, esses caras sempre vão estar empregados. É Pintado, é Gilson, e mais uns 2, 3 aí. Enquanto os times permanecerem na ativa, eles sempre vão estar empregados. Lebrão é só. Abraço, Lebrão. Oi, bebê, pediu pra falar. Deixa eu mandar um abraço. Quem está nos acompanhando, acompanha sempre, e a gente acompanha ele nas redes sociais também, porque é um grande jornalista, é o Lucas Rossafa. Ele está nos acompanhando, sempre nos acompanha na rádio e na TV, e a gente acompanha sempre o trabalho dele nas redes sociais. Mandou um abraço para você também, Batista. Muito obrigado. Um grande abraço também para o Lucas Rossafa. Ele é um jornalista extremamente bem informado, tem profundidade no futebol de Campinas. Grande abraço, muito obrigado aí pela audiência. Sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa, que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes, e tudo com o toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Tem combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, a arte de temperar. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Acesse agora para saber mais. aromadazervas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E você que está assistindo o nosso programa pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, está vendo
uma arte com os produtos da Aroma das Ervas. E está vendo também um QR Code. Encoste a câmera do seu celular. Neste QR Code vai direto para a loja da Aroma das Ervas na Amazon. E lá você poderá fazer as suas compras. Portanto, se não tem a Aroma das Ervas nas lojas físicas aí na sua região, não se preocupe, compre na loja da Amazon. A loja da Aroma das Ervas na Amazon. E não deixe de saborear o nosso chimichurri. 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 Sensacional, é da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Ouvinte no ar. Batista, boa noite. Sou um ferrenho crítico dessa gestão da Ponte Preta. Nunca fizeram nada pelo clube, a não ser reclamar das gestões anteriores. Mas gostaria da sua opinião. Essa investida atual da oposição, o que você acha? Não está parecendo oportunismo? Gostaria da opinião de vocês. Muito obrigado, uma boa noite. Adalberto, Campinas. Abraço, Adalberto. O que eu estou percebendo, né, que toda iniciativa que está vindo é no sentido de destituir a atual presidência e também o vice-presidente Marco Eberlin. Veja, a ponte está numa situação que não pode aguardar nenhuma hora, quanto mais um dia, uma semana, um mês. Porque pelo estatuto, vamos imaginar que a atual diretoria fosse destituída ou por impeachment ou então por renúncia. Não é de imediato, porque pelo estatuto tem que assumir o vice-presidente. Na ausência do vice-presidente, tem que assumir o presidente do Conselho Deliberativo e marcar novas eleições, salvo engano, num período de 90 dias. E aí tem que ter nova eleição, as chapas têm que publicar o edital e as chapas têm que fazer aí as suas inscrições e cada chapa tem que reunir 250 membros para poder disputar a eleição. Então, veja, gasta tempo, né? E a ponte não tem tempo para isso. Eu até gostaria de que viesse alguém que tivesse condição de socorrer, neste momento, algo do tipo, olha, o barco está afundando. E alguém tem algum jeito, né, de tapar esse buraco e fazer com que o barco consiga fazer a travessia. Depois que fez a travessia, aí toma outras providências que acharem cabíveis para poder fazer uma alteração mais radical, mais profunda. O problema é que por esse caminho da destituição, esse socorro não é imediato. Oi, Tigrão. Não, quem assume, numa hipótese, só estou falando aqui do estatuto, tá? Pelo menos a informação que eu recebi. Se estiver errada, estou aqui absolutamente aberto e para corrigir, com toda a flexibilidade do mundo. Mas numa hipótese de renúncia ou de impeachment do presidente e do vice-presidente, quem assume é o segundo vice-presidente. Não é o presidente do conselho, não. E o segundo vice-presidente, se ele não fizer parte de um processo de renúncia ou de impeachment, é o Nenê Tonholo. Bom, não muda, né? Porque aí o Conselho Deliberativo tem que promover novas eleições. Qual é o tempo que vai demorar para realizar novas eleições? Então não consegue, assim, a curtíssimo prazo, resolver o problema. Então, até ouvi atentamente o que disse aqui o Eduardo Lacerda. Se for o segundo vice-presidente, não tem que marcar a eleição.
Vai até o final do mandato. Eu não... Se for o presidente do Conselho Deliberativo, ele marca novas eleições. Se você então, tem conhecimento por exemplo, do estatuto, né? Se você tem conhecimento do estatuto, eu confesso Batista, que não tenho. É igual. Não. O vice-presidente atual, que é o Marco Eberlin, se só o doutor Torrano, por exemplo, for cassado ou renunciar, o Marco Eberlin assume e vai até o final do mandato. Por exemplo, caírem por qualquer motivo, renunciam, eu não quero mais saber disso aqui. Estou sofrendo muito. Estou sendo injustiçado. Ou através de uma renúncia, ou através de um impeachment. O presidente e o primeiro vice, e o segundo vice não, o segundo vice assume até o final do mandato. Agora, se os três renunciam ou sofrem impeachment, aí assume o presidente do conselho e marca novas eleições. 18h59, intervalo, voltamos já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 98895 0000. Atenção, torcida bugrina! Chegou o sócio campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o sócio campeão corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. Iga Atacado, tudo para abastecer a sua casa ou seu negócio pelo melhor preço para a sua economia. Grande variedade e qualidade de produtos no atacado e no varejo. Encontre nas lojas em Campinas, na região dos Amarais e na região do Satélite Íris. Lojas também em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Confira todas as formas de pagamento para suas compras. São várias bandeiras aceitas. Saiba mais no site iga.com.br. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. 19:01, ouvinte no ar. Batista, você precisa levar em consideração o lado humano. Não somos máquinas. Como entram em campo os 4 sabendo que seus colegas estão de fora em greve, numa iniciativa desesperada para tentar algo? Não faz sentido falar em regra, lei, protocolo, se o básico, o mínimo, não é respeitado. Não é sobre salário, Batista, é sobre dignidade. André Yoshida. Eu entendo e sou também do mesmo lado de que é necessário respeitar a dignidade. Só que existe a lei. E a lei precisa ser cumprida. Então tem que ver, né? Porque senão, se cada um achar que tem que fazer do seu jeito, aí vira uma confusão medonha e ninguém consegue chegar a lugar algum. Então, claro, evidente que entendo isso e realmente é duro, é triste, é pavoroso. Mas existe uma lei que tem que ser cumprida. E os 4, se estão com o salário em dia, tem que jogar. Esquece o desempenho... Não vou ler isso. Para com isso, cara. Pelo amor de Deus. Sebastião Melo. Deixa o Tigrão em paz, Sebastião Melo. Luiz de Campinas, Jardim do Trevo.
Batista, vocês têm uma equipe incrível, e assim como o Frontini, esses dias atrás, e agora o Eberlin. Ontem, falta de educação enorme com o Pedro Piscinato. Mas quero aqui deixar a minha solidariedade aos dois e exaltar o trabalho feito. Eles são incompetentes e quando se deparam com pessoas que fazem o trabalho bem feito, tem essa tratativa. Continuem assim, não se deixem levar ou ser levados a esses péssimos profissionais. Luiz de Campinas, Luiz Oliveira. Abraço para você, Luiz Oliveira. Muito obrigado aí pela sua participação. Ouvinte está dizendo aqui, Batistão. Tô lendo do jeito que ele escreveu, tá bom? Boa tarde, Batistão. Essa época antiga que o Tigrão tá falando é de 1900 e bolinha. Época que amarrava cachorro com linguiça. Tigrão é Matusalém. KKKKKK. Um abraço para você, muito obrigado. Quem é o ouvinte? Leandro de Rezende. Abraço para você, Leandro de Rezende. Um abraço. Não, eu não sou Matusalém, eu nasci em 1957. Eu nasci um ano antes do Brasil ganhar a primeira Copa do Mundo. Portanto, tenho 69 anos de idade. Se Deus me permitir essa graça, faço 70 anos no ano que vem. E, Leandro, eu não sei qual é a sua idade, né? Eu, por exemplo, tenho um filho, que se Deus quiser agora, dia 6 de outubro, ele completa 40, o Leandro é de 79, 2027, né? Então completa aí 48 anos, é isso? Acho que é isso. Então veja, eu já tenho filho, eu não sei se você é mais velho ou mais novo do que o meu filho. Agora, eu costumo dizer pro meu filho, para ele fazer tudo direitinho na vida, e se você for meninão e gosta de brincar com quem é mais velho, eu aceito a brincadeira. Né? Não sou Matusalém e tava falando de quando eu corri atrás de balão na década de 80, né? Então veja você como é que são as coisas, década de 70. Então bota uma coisa na sua cabeça, como amigo agora eu tô dizendo, agora eu não tô brincando mais. Tô falando sério, né? A pessoa mais madura de hoje, mais experiente de hoje, que alguns pejorativamente gostam de chamar de velho e cometem crime de etarismo, eu nunca fiz isso. Com os meus pais, com os meus avós, com os meus tios, com grandes amigos que eu tenho que são mais velhos que eu, com grandes amigos que eu tinha e foram meus grandes mestres. Quando eu era adolescente, quando eu era jovenzinho, quando eu tinha 25 anos, eles tinham 80 e eles me ensinaram muito, sou muito grato a eles, meus mestres. Eu nunca cometi etarismo. Mas saiba você o seguinte, que a pessoa mais experimentada de hoje é o jovem que deu certo, jovem que desrespeita, jovem que vai para o descaminho, jovem que adquire vícios, que não respeita ninguém, que vive perigosamente, que não se cuida, ele já ficou pelo caminho e já desencarnou jovem. Então homenageie as pessoas que são mais velhas do que você e faça uma oração antes de dormir para que Deus permita com que você chegue à idade de algumas pessoas que às vezes vocês acham que já virou o cabo da boa esperança, que não é assim não. Hoje o mundo, e especialmente o Brasil, valoriza muito as pessoas mais experientes, e eu com quase 70 anos, pelo menos 2 ou 3 vezes por mês, fora daqui da rádio, pelo menos 2 ou 3 vezes por ano, perdão, eu recebo propostas de trabalho, tá? No meu ramo onde eu atuo, que é a área comercial. Então, saiba disso, coloque isso na sua cabeça. Faça tudo direitinho para você ficar idoso, para você se amadurecer também. Ele fez uma brincadeira, viu, ô Tigrão? Ele fez uma brincadeira. Se você tem a minha idade ou mais... É, porque você brinca também bastante, a minha homenagem. Né? Obrigado. Não, eu não tô apelando, não. Eu tô encarando a brincadeira, mas eu tô dando a minha opinião.
Todo mundo que hoje é jovem, respeite os mais idosos e torça para ficar idoso também, porque é sinal que você deu certo na vida. Vale o seu manifesto, mas não para o Leandro de Rezende, né? Que fez uma brincadeira, como a gente brinca muito aqui, né? No ar. Não. E aí Claro. os ouvintes também se sentem no direito de fazer algumas brincadeiras. E eu adoro. Então Eu adoro brincadeiras. O seu manifesto vale, mas não para esse ouvinte que fez uma brincadeira muito E não singela foi e especificamente muito pro carinhosa com Leandro, você. não. Até porque, de repente, o Leandro, que eu não tive o prazer de conhecer pessoalmente, ele pode ser mais velho que nós aqui, eu, você, entendeu? Não, eu apenas peguei o gancho dele para dar um conselho aí, se é que eu posso ter essa pretensão, para os mais jovens, que gostam de viver perigosamente, que não vão no médico, que contraem doenças venéreas, que consomem drogas, que não praticam nenhuma religião, né, que andam perigosamente, às vezes fazendo barbaridades aí dentro de automóvel, em cima de motocicleta. Apenas isso que eu quis dizer. Sim, deu para entender, deu para entender, Tigrão. Mas não foi nada agressivo com relação ao Leandro. Aliás, Leandro, participe sempre, brinque comigo sempre que você quiser. É que eu tive vontade de pegar o gancho para dar um alô para alguns caras aí que desrespeitam. Mas não é você, não. São 19h10 em Campinas. Já terminou a promoção dos ingressos. Agora nós vamos proceder ao sorteio. Serão 5 ganhadores, tá? Cada ganhador leva 2 ingressos de vitalícia e mais 4 ingressos para o setor inferior ao tobogã. Mas antes tem as pautas do Dia Notícias, que não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma das pautas em 1 minuto para colocar a sua opinião. Perto de superar sua melhor temporada, Flaco Lopes tem renovação de contrato acertada no Palmeiras. Argentino tem 30 participações em gol, sendo 21 gols e 9 assistências na temporada, estando a apenas 1 de igualar seu melhor ano pelo clube, quando teve 31 participações em gols em 2025. Pauta 2. O ex-meia Juliano, que defendeu o Corinthians entre 2021 e 2023, ingressou com uma ação na Justiça do Trabalho contra o clube alvinegro. Ele cobra mais de R$1 milhão referentes a depósitos não realizados do FGTS. Em maio de 2024, Juliano fez um acordo com o Corinthians que se comprometeu a pagar a dívida em 16 parcelas. Porém, segundo o jogador, apenas 5 prestações foram quitadas. Pauta 3. A agência de Fair Play investiga a venda da SAF do Vasco e proíbe relações com o Palmeiras e Crefisa. Órgão decide abrir procedimento para analisar possível conflito em negociação com o grupo de Marcos Lamáquia, enteado da Leila Pereira, que é a presidente do Palmeiras, e impõe medidas cautelares ao clube carioca. Começo com você, CH. Qual é o tema que você escolheu para hoje? Essa história do Vasco da Gama vai dar muito pano para manga. A distância me parece conflitante, conflito de interesses, né? Filho do marido, da Leila. Fica estranho. Eu não estou dizendo que é ilegal. Para mim é estranho tudo isso. 2 times na Série A, estranho. E eles não tiveram muita inteligência, né? Na última partida no Allianz Parque, que agora é Nubank Park, onde o Palmeiras enfrentou o Vasco e goleou o Vasco, os dois lá, todo o grupo do Vasco, junto com o pessoal do Palmeiras, não tem problema nenhum isso. E tira foto, e dá declaração, não sei. Esse negócio está com cheiro, não estou desejando não, tá? Estou com um cheiro que vai melar. Vamos aguardar.
E você, Breno, qual é o tema que você escolheu para hoje? Sem som. Renovação do Flaco Lopes, Batista. Aliás, para mim, hoje o Flaco Lopes é o melhor centroavante em atividade aqui no futebol brasileiro. Ele que não era centroavante, foi colocado ali como uma espécie de falso 9 pelo Abel Ferreira, e o Abel tem muito dedo nessa situação. Ele está próximo de renovar com o Palmeiras, tem muitas participações em gols aí, 30 participações, sendo 21 gols, 9 assistências. Para mim, ele é o cara aqui no Brasil. O Palmeiras não pode nem pensar em abrir mão de um jogador com a qualidade como ele. E ele vai ser fundamental para o Palmeiras buscar os principais títulos, tanto da Libertadores quanto do Brasileirão, Batista. Você, Tigrão, qual é o seu tema de hoje? Bom, a questão aí dos Lamáquia no Vasco, o que eu tenho a dizer, até em complemento ao que disse com muita propriedade o CH, nem tudo que é legal é ético, mas tudo que é ilegal é antiético. Só para registrar. E eu queria falar do tamanho, e não chegou nem na final da Copa do Mundo, da seleção da Argentina. Da qualidade da seleção da Argentina e do nível que está o futebol internacional. Jogando essa bola que o Flaco Lopes, que com justiça já está tendo o seu vínculo renovado, com a bola que ele está jogando, para mim hoje é o melhor jogador do Brasil, daqueles que atuam dentro do Brasil. Veja o nível da seleção argentina, que não foi finalista, né? Não conseguiu ser finalista. Aliás, a Argentina foi finalista ou não? Me ajuda aí. Não, foi semifinalista. Não foi finalista. Então, caiu na semifinal. Beleza. Muito obrigado. É que é muita coisa ao mesmo tempo na cabeça. Então, a Argentina, que foi semifinalista, que foi uma das sensações da Copa. A Argentina perdeu para a Espanha na eliminando- final, Tigrão. Foi finalista. Finalista. Então, eu e o Batista estamos comendo bronha. Perdeu, então foi finalista. Aumenta ainda mais a ênfase que eu quero dar ao Flaco Lopes. Então veja, o tamanho que está o futebol mundial. E como que em nível de seleção nós estamos atrás, né? Sendo o melhor jogador em atividade no Brasil na atualidade. E isso é muito dinâmico. Daqui a 30 dias eu posso mudar de opinião, daqui a 15. Mas no momento o Flaco Lopes joga o melhor futebol do Brasil, individualmente falando. E ele não conseguiu ser titular da seleção argentina, jogando tudo isso. Isso é um aviso para quem fica aí fazendo politicagem e tentando se reeleger e montando o campeonato com 150 times para sensibilizar aí e para seduzir federações do Brasil inteiro. Isso é um aviso daquilo para o lado que está indo o futebol brasileiro. Olha aí, o melhor jogador do Brasil hoje é estrangeiro, é argentino. E se nós pegarmos os 5 melhores, todos eles serão estrangeiros. Esse é o nível do futebol brasileiro e é mais ou menos um indicador do que é que dá para montar de seleção brasileira no momento. Então, ou os caras mudam o jeito de administrar e de pensar só em interesses próprios e em se consolidar no poder, né? Em se eternizar no poder, ou mudam isso e pensam no futebol, ou a gente vai até 2090 sem ganhar a Copa do Mundo. Atenção para os ganhadores dos ingressos. São 2 ingressos de cadeira vitalícia e 4 no setor abaixo do tobogã. No total, são 6 ingressos. Repito, 2 de vitalícia e 4 de setor lá embaixo do tobogã. Vamos aos 5 ganhadores. 1, Adriana Cristina Trudes Yoshida.
2. Bruno Henrique D'Onofrio. 3. Eulalina Martins Cunha Gonçalves. 4. Marcelo Ricardo Galeni. 5. Paulo Celso dos Santos. Vou repetir. 1. Adriana Cristina Trudes Yoshida. 2. Bruno Henrique D'Onofrio. 3. Eulalina Martins Cunha Gonçalves. 4. Marcelo Ricardo Galeni. E 5. Paulo Celso dos Santos. Parabéns aos ganhadores, muito obrigado para todos que participaram. Cada ganhador, eu repito, leva 2 ingressos de cadeira vitalícia e 4 ingressos do setor abaixo do tobogã. E a retirada é somente amanhã, das 14h30 às 17h30. Amanhã, somente amanhã, das 14h30 às 17h30. A retirada será aqui na recepção da Band, aqui na Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, na saída para Valinhos. É aqui no Jardim São Gabriel. Saída para Valinhos, tem que fazer um retorno e aí já tem aqui o Complexo de Comunicação João Jorge Saad, tá bom? Então, retire o ingresso amanhã das 14h30 às 17h30. Muito obrigado para todos que participaram e para você que também vai comparecer lá no estádio. Não ganhou ingresso, né? Mas vai comprar o ingresso e vai levar o seu incentivo para o Guarani. Vamos lá, ô bebê, qual é o preço do ingresso? Repetindo aí, por favor. Para quem não ganhou, aí vai ter que comprar o ingresso para o jogo de sábado. R$10, Batista, para o tobogã, a parte inferior do tobogã e também a cabeceira sul, que é a cabeceira de entrada. R$10 com a camisa do Guarani. Não tem desculpa para não comparecer no Brinco, 5 da tarde, transmissão aqui da Rádio Bandeirantes, Batista. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 988950000. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Aproveite em agosto a promoção na H+ Beni Center. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Trocando o óleo do seu Honda, ganha alinhamento e balanceamento. E em multimarcas, ganhe check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Beni Center. Preço de Auto Center. Qualidade e garantia de concessionária. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento
Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. São 19 horas e 23 minutos em Campinas e agora na lata. Responde na lata. Santos rejeita proposta de empréstimo do Genoa pelo atacante Robinho Júnior. Clube se nega a dividir salário do garoto, mesmo com opção de compra de 8 milhões de euros. E aí, Peixe acerta em segurar o jovem jogador. Começo com você, Tigrão, qual é a sua opinião? Sim, acerta. E você, CH? Sim, acerta. Breno Beretta? Também acho que acerta. Qual time foi responsável pelo último WO na Série B do Campeonato Brasileiro? Em qual ano? Começo com você, bebê. Não me lembro, Batista. Não sei a resposta. E você, CH? 2019, Figueirense. Tigrão? Foi o Figueirense em 2019 contra o Cuiabá e o motivo foi atraso de salários. Já eu dou a resposta. Qual o seu palpite para o Grenal 453 nesta quinta-feira, Beira Rio? Já vem na sequência, tá? Na sequência, coladinho na jornada esportiva aqui na Rádio Bandeirantes, transmissão do Grenal. Jogo de ida nas quartas de final da Copa do Brasil. Internacional, Grêmio ou empate? Começo com você, bebê. Inter 1, Grêmio também 1, empate. Quem marca? Quem marca? Ficou difícil, sacanagem, pô. Aí ficou difícil, tô hein, fazendo Batista? sacanagem com você, pô. Eu nem sei quem vai jogar. Renato Gaúcho e D'Alessandro. Eu te ajudo, Breno. Falcão. Eu te ajudo, Breno. Marca para o Internacional. Para o Internacional marca Valdomiro e para o Grêmio marca Tarcísio. Os dois que vão jogar com a camisa número 7. Daqui a pouquinho aqui na Bandeirantes as escalações do Grenal. 7 do Internacional é Valdomiro, vai fazer o gol. E o 7 do Grêmio é Tarcísio, vai fazer o gol. O jogo é às 8 da noite, a narração aqui é eletrizante de João Paulo Capelanes. E qual é o palpite para esse Grenal em Tigrão? 1-1. Gol de Valdomiro pro Internacional e Tarcísio pro Grêmio. E você, CH, qual é o seu palpite? Empate. Bom, vamos aqui a resposta, né, sobre essa questão aí levantada na lata de hoje sobre WO. WO na Série B em 2019, dado pelo Figueirense. Na ocasião, Figueirense não entrou em campo contra o Cuiabá, também por problemas salariais. Então a resposta correta, Figueirense. Tigrão e CH acertaram, o Breno Beretta não sabia. Mas o Breno sabe o que é WO. O que é WO, hein, bebê? WO é quando o time não entra em campo. Um dos dois times aí tem que ser 3-0 pro adversário que tá lá no campo. Aliás, o que significa WO? Ah, eu não sei. A sigla eu não sei, Batista. Aliás, eu já olhei as escalações, já as prováveis. Para mim, o Grêmio faz o Pavon e para mim, o Internacional, quem vai fazer é o Alan Patrick. Pedro Piscinato, destaque final da Ponte Preta e a sua despedida. Destaque final da Macaca é que pelo segundo dia consecutivo, os jogadores da Ponte Preta não treinaram. Uma paralisação foi iniciada ontem até que a regularização dos salários atrasados seja feita. Um grande abraço, Batista, e até amanhã.
Breno Beretta, o seu destaque final do Guarani, a sua despedida. Bom, Batista, o time do Guarani amanhã tem o último treinamento. O time do Bugre deve ser definido pelo técnico Humberto Louser para o jogo de sábado, 5 da tarde, R$10 com a camisa do Guarani. E o provável Bugre de Kaique França, Dudu, Maurício Antônio, Jonathan Costa e Emerson, William Farias. Aí a dúvida, Carlos Eduardo ou Cauã Jesus, também tem o Natan Melo, Isaac e João Paulo lá na frente, Herbert e também o Luca. Um abraço a todos e até amanhã, Batista. Valeu, CH, abraço pra você e até amanhã, CH. Um abraço, boa noite a todos, até amanhã. Antes da despedida do Tigrão, só o ouvinte mensagem de áudio. Olá, Tigrão, você falou tudo a verdade, é isso aí mesmo, Tigrão, tá certíssimo. Só faltou o nome dele, né? Infelizmente ele não colocou o nome, mas deu aí razão ao Tigrão. Mas eu gosto de brincar. Quero que o Leandro brinque. Aliás, eu adoro o Leandro, eu amo o Leandro. Leandro é meu filho, pô. Meu primeiro filho, querido, nasceu em 6 de outubro de 1979. É isso aí, tamo dentro. Brinca com a gente, que a gente brinca também com respeito. Brinque com o Tigrão, não ignore o Tigrão. Se quiser falar mal, pode falar também, mas fale de mim. Tô contente. E WO é walkover ou walkover, ou quando alguém ganha sem que o adversário compareça. E o termo é oriundo do turf, salvo engano, quando um cavalo corre sozinho e não tem concorrente. Essa é a origem do termo WO, que é quando alguém não comparece para competir. E que a Ponte compareça para competir e consiga competir no domingo, 16 horas, lá no Independência, em Belo Horizonte. E claro que a pergunta foi sugerida em função de toda essa preocupação, esse pânico que tem a torcida da Ponte aí. Mas não vai acontecer, não. A Ponte é maior do que tudo isso que está aí, do que as suas dificuldades, e ela vai comparecer. Agora, o que vai fazer no jogo é difícil a gente conseguir imaginar. Boa noite a todos, um abraço e até amanhã, sexta, se Deus quiser. Você pode repetir aí a pronúncia em inglês, Tigrão? Walk over. Walk over. É isso? Walk over. É. Couve. É isso aí. Come couve, é isso? Walk over. Iruruoca. Irupiroca. Gleger tá indo pra lá, eu e o CH vamos dobrar. Não, o Gleger, ele tem finais dos campeonatos sábado e domingo lá em Hortolândia. E aí não vai poder comparecer nos jogos desse final de semana, né? Ele tem um compromisso. Eu pensei que ele estava indo para Irupiroca. Aliás, ou que ele fosse operar hemorroida de novo. Parece que não ficou muito bom lá. Abraço a todos. Muito obrigado pelas mensagens. Na sequência, vem aí. Grande jornada esportiva Bandeirantes. Tchau. O show de bola começa agora. Agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, pode contar que Nakata é segurança em qualquer caminho. Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Cabos elétricos Sil. Sil, a líder do Brasil. Se é Sil, pode confiar. Disney Plus, em agosto assista o melhor do esporte na ESPN no plano premium do Disney Plus. Vonder, precisão e qualidade em medição? Trena é Vonder. Consórcio Volkswagen, vire a chave com o consórcio Volkswagen. Acesse consórciovw.com.br e Tenda, no Tenda Atacado, a economia entra em campo todo dia. Jornada Esportiva Bandeirantes.
Um abraço, o futebol é na Bandeirantes e sempre será! Estamos chegando para mais um jogaço de bola. Clássico nacional, clássico gaúcho, frente a frente, Internacional e Grêmio. O clássico Grenal para abalar as estruturas dessa quinta-feira à noite. Jogaço de bola valendo vaga à semifinal da Copa do Brasil. Primeiro jogo, palco gigante da Beira-Rio. Internacional e Grêmio correm atrás da bola a partir das 8 horas da noite. E a partir de agora, você vai se ligar no microfonaço de